Um portal de demônio do mal se abriu do nada bem no meio da cidade. Quando os caçadores chegaram lá, encontraram dentro da masmorra um moleque pelado, todo lambuzado de sangue, e todos os demônios da masmorra estirados, mortos. A associação de caçadores levou o garoto para a sala de interrogatório. Kim Jin-soo e Han Hari ficaram só olhando para ele pensando: como é que esse moleque limpou a masmorra inteira sozinho? Gente já tinha sobrevivido a masmorra antes, mas nunca uma tão perigosa assim. Um cara careca veio interrogá-lo e perguntou como ele venceu os monstros e como tinha parado lá em cima. Quando o garoto mandou eles tratá-lo como sua majestade, exigindo comida e até trono, o careca ficou completamente perdido. Pensou: esse moleque pensa que é quem? A real é que o garoto realmente é um rei de verdade. Mas antes disso, ele era só um humano comum que conseguiu renascer nesse outro mundo. Nasceu príncipe na família Coração de Leão. Aos 8 anos começou a treinar com espada, sonhando em virar cavaleiro. O mestre dele era Gótico, um cavaleiro sagrado do palácio. O garoto deu o sangue para ficar forte, mas o Gótico sempre dava um banho nele. Aos 16 anos, voltando de uma missão, ele viu orcs atacando a vila dele. Foi nesse dia que ele começou a virar de verdade famoso no reino inteiro. Aos 20, depois de muita correria, conheceu a deusa Ariana. Ela deu uma missão para testar a fé dele, ele passou e virou ele um cavaleiro sagrado. A partir daí, o cara nunca mais parou. Matou orcs, acabou com seitas malignas, virou líder de guerra do reino, o cara que comandava todos os outros cavaleiros. Aos 35 anos, o rei morre lutando contra arquidemônios convocados pelo império inimigo. A deusa escolhe o protagonista como o novo herdeiro do reino. Ela entrega a ele a espada sagrada Coração de Leão e ele vira o novo rei. Aos 80 anos, já tinha vencido na marra guerras contra orcs e arquidemônios. Em 96, algum maluco convenceu 3 milhões de pessoas a se matarem para invocar o Senhor do Caos, mas ele esmagou o chefe com a espada sagrada. Aos 121, o mundo estava quase no fim. Ele reuniu os cavaleiros que ficaram leais até o final, e foi cara a cara com bilhões de demônios invadindo o planeta. Essa guerra durou séculos, e parecia que nunca ia acabar. Aos 256, ele destruiu o último portal, finalmente pondo fim na invasão de monstros. Aos 300, todo mundo finalmente observa um guerreiro furioso arrasar o arquidemônio mais poderoso de todos com um golpe só. Quando perguntam quem ele é, ele só diz que é o rei Lionheart, o mais brabo entre todos os cavaleiros, e o protetor dos templos divinos. Bem nesse momento, o portal se abre, e ele consegue voltar para o mundo real, exatamente onde estava sendo interrogado. Assim que percebe que demônios estão invadindo a Terra, Hari aproveita a deixa e faz uma proposta convidando-o para se juntar à Associação de Caçadores. Ele diz que rei não aceita a ordem de exército alheio, então só topa se puder montar a própria equipe. Hari concorda na hora, nem discute. Mais tarde ela tá conversando com Jin-soo sobre as grandes guildas, quando do nada o chão começa a tremer. Ela pega o celular e vê um alerta de masmorra num ponto que é super crítico pra eles. Então eles correm pra lá o mais rápido que conseguem. Assim que chegam ao portal, encontram Yong-wan, um mestre rank S do clã Phoenix, um dos 20 mais fortes do mundo. Jin-soo sacou na hora que isso não era acidente. O Phoenix tinha pedido para cortar imposto sobre o lucro do portal e foi recusado, então com certeza esses caras estão tramando alguma para escapar de pagar 1 trilhão em impostos. Hari vai até Yong-wan exigindo que a masmorra seja fechada agora mesmo. Ele só dá de ombros e fala: tô nem aí. Bem nesse momento tenso é que nosso protagonista aparece chamando o cara de covarde. Yong-wan ficou possesso e foi pra cima dele, mas quando vê quem é o sobrevivente que zombou dele, o cara muda de figura na hora e começa a puxar saco do protagonista. Hari explica a situação. Quando uma masmorra arrebenta, infecta a Terra com energia demoníaca, impedindo qualquer coisa de crescer ali. Pra resolver, o protagonista pede algo maluco: bonecos de palha e as mães que os fizeram. Quando achou a boneca certa, fez um ritual, pegou um cálice e tirou uma bruxaria fora do comum. Nesse momento, uma deusa chamada Dena possui a boneca e deixa todo mundo de queixo caído no chão. O protagonista se curva e pede para ela limpar a terra. Ela passa abençoando o terreno inteiro. E no fim, ela anuncia que quem pisar ali agora vira um seguidor espiritual do protagonista. Yong-wan ficou pistola com aquilo e começou a gritar que a comida estava envenenada, exigindo prova de que ele não mentia. Ele chama um avaliador que examina o arroz com magia e fica branco no ato. Aquele arroz tinha virado uma planta rara e bizarra, capaz de curar doenças graves, tipo câncer. Todo mundo ficou completamente abalado e logo viu que aquilo realmente funcionava. Até um vira-lata que estava quase morrendo se curou rapidinho só comendo o arroz. Agora que já provou que pode invocar uma deusa, ele agradeceu pelo buff incrível e saiu para resolver o ataque. Yong-wan avisou que a masmorra já tinha dono e que os monstros eram rank A, então qualquer sobrevivente aleatório não duraria nem um minuto ali dentro. Leon lidera as tropas da Terra até o portão, e rapidamente sacou que esses portões só fecham depois que o chefe final morre, ou a missão principal é cumprida. Ele curtiu mesmo esse sistema. O que Hari não mencionou é que essas masmorras adoram sobrecarregar o pessoal. Eles encontram um esqueleto carbonizado, provavelmente alguém que falhou ali, e logo percebem que a masmorra tá lotada de monstros.
Quando perguntou, Harry explica que matar monstros geralmente reduz o número deles, mas mortos-vivos tipo esqueleto, zumbi e demônio continuam voltando até o chefe final morrer. Leon entende na hora, a única saída é vencer o chefe. Harry desconfia que o exército de esqueletos está sendo controlado por um necromante. Então um aviso vermelho aparece, pausa na masmorra, todo mundo lá dentro agora tem 3 horas para matar o cavaleiro comandante Delahan, antes que as tropas dele os invadam. Isso dá um arrepio na equipe inteira e Jeans acusa Young-won de tê-los levado numa armadilha mortal. Enquanto os soldados esqueletos se aproximam, Jeans distribui todas as funções de combate de acordo com a patente de cada um. Mesh conta rapidamente uns 30 arqueiros e 2 magos, então Jeans manda atiradores de longo alcance e escudeiros segurarem a frente. A luta começa tão rápido quanto o aço bate contra os mortos-vivos. Jeans só que fica surpreso com a força deles. Portão Laranja realmente é diferente, mas ele ainda acha que com o rank B dá pra dar conta, então avista 2 magos esqueletos preparando feitiços de alto nível. Jeans corre para atrair o fogo, mas os magos disparam o ataque primeiro. Mesmo assim, ele aguenta o tranco com dano leve graças ao equipamento caro dele. Conforme a fumaça se dissipa, Doran finalmente entra, pegando Jeans completamente de surpresa. Um golpe o manda voando contra a parede. Harry começa a se preocupar, e um dos homens dela diz que precisam acionar as reservas agora. Jeans olha pra cima bem na hora de ver a espada gigante de Dolahan vindo com tudo. Percebendo o quanto isso é grave, Harry se vira pro rei Lionheart, o cara que uma vez derrotou um grande demônio. Leon, porém, age como se aquela briguinha não merecesse o tempo dele. Diz pra Harry conquistar a própria honra e chama de vergonhoso pedir ajuda dele ou da deusa pra lidar com uma pilha de osso que instantaneamente fica na defensiva. E com o tempo apertando, Harry percebe que ele tá muito mais interessado no próprio Dalahan. Então ela cerra os dentes, ataca o chefe e manda o resto da equipe recuar até Jinsol e os outros. Ela avança pulando, querendo acabar logo com aquilo, mas Dullahan bloqueia tranquilo. Harry decide que tem que afastá-lo de todo mundo, custe o que custar. Num flash, Dullahan joga a própria cabeça para bloquear a visão dela, joga fora e arremessa contra a parede. Mesmo assim, Harry consegue forçá-lo a se afastar do grupo. Com o campo livre, ela solta tudo o que tem, dizendo que é demais para qualquer um aguentar. Queima Dullahan gravemente e se desloca. Claro, o próximo golpe ia acabar com tudo, mas ele bloqueia com o lado cego da lâmina. E aí a notícia é ruim para Harry porque a espadona já tá caindo nela. Nesse momento, Leon começa a bater palma, impressionado com a manobra de Delahan, brandindo a espada com uma mão só. Tem certeza que esse morto-vivo já foi um nobre cavaleiro, e até pede desculpa por ter julgado rápido demais. Então, o protagonista pede um duelo apropriado entre cavaleiros. O campo de batalha inteiro congela e, para surpresa geral, Dolahan aceita. Depois de ouvir o desafio, Dolahan desmonta e Leon o recebe com todo o respeito de cavaleiro. MC sacou que ele é lutador de espada dupla mesmo, então exige uma luta apropriada com as duas lâminas. Dahan não fala nada, saca a espada com tranquilidade, e só então Harry admite que Dohan não morre a menos que seja decapitado. O protagonista responde que isso não muda nada, deixando Harry confusa sobre como ele pretende vencer sem usar o método óbvio. Leon simplesmente diz que a honra de um cavaleiro decide essa luta. Dando um passo à frente, recita todos os títulos dele. Primeiro cavaleiro da deusa da luz e da justiça, arquiduque de Draunia e o rei coração de leão. Com isso, ele dá início formalmente ao duelo, mas Dullahan pula a cerimônia e ataca na hora. Leon mal se mexe, segura o ataque com uma mão só e desequilibra Dullahan antes de derrubá-lo com um golpe único. Dullahan tenta um ataque rápido de perto, mas MC lê tudo perfeitamente e contra-ataca na hora, impressionando geral que estava assistindo. Ari fica de queixo caído, e quando Jinso pergunta o que aconteceu, ela é a única capaz de explicar. Leon mudou a força através da guarda no instante em que as lâminas se tocaram e emendou com um corte transversal preciso que quase ninguém tenta. Fazia muito tempo que Dullahan não enfrentava um cavaleiro de verdade num duelo de verdade. E mesmo sabendo no fundo que aquilo podia ser um jeito de frear o caos, ele não conseguia ignorar a postura ereta e o olhar de quem sobreviveu a infinitas batalhas. Leon se prepara para o próximo ataque, bloqueia de novo e derruba Doan pela terceira vez. Calmamente pergunta se Daan ainda quer continuar, enquanto Doan o enxerga como a imagem perfeita de um nobre cavaleiro e decide não usar necromancia contra ele. Tudo o que ele quer agora é lutar contra o protagonista do jeito certo, sem trapaça. Em algum ponto do caminho, Doan tinha esquecido como era ficar diante de um cavaleiro de verdade, igual fazia quando vivia com honra. Na 10ª troca de golpes, a espada de Doan voa pelos ares. Leon elogia a precisão da técnica dele e pergunta se ele lembra da vida que teve antes da morte. Emocionado, Doan sente que aquele cavaleiro resgatou o passado glorioso dele. Depois de tantas batalhas vergonhosas, encerrar a maldição assim parece justo. MC sorri, feliz de ver o cavaleiro caído recuperar a dignidade. Enquanto Dullahan se ajoelha, Leon reza em silêncio para que a alma dele descanse, ou para que a deusa da luz o guie até o paraíso. Ele diz que espera reencontrá-lo no salão de banquetes dos deuses. Quando Doan se desfaz, o rosto humano dele parece finalmente em paz. Do lado de fora do portão, Jinso fica surpreso de ele realmente ter cumprido a palavra e resolvido tudo com um duelo. Todo mundo, inclusive Ari, fica abalado com o poder divino que apagou os mortos-vivos por completo. Ari sabe que o protagonista podia ter acabado com tudo bem mais rápido, mas ele explica que Dullahan morreria como necromante. Em vez disso, deixou ele partir como cavaleiro, porque honra vem das ações e ações vêm da vontade. Depois disso, Leon vai buscar a recompensa só para encontrar a espada e a capa de Dullahan.
Jinsu quase desmaia quando MC destrói o saque de cristal, mas ele descarta aquilo como nada além de uma máquina do caos. Com isso, o portão de Anon é oficialmente liberado, no quarto dia de Leon na Terra. Ari tá completamente arrasada. Olheira e tudo, foi muita coisa, e ela tá além da exaustão. Primeiro, teve a treta dos impostos. O protagonista se recusou a pagar uma moeda sequer do saque, nem em pedra de mana, dizendo que rei não vive contando dinheiro feito gente comum. Aí Ari percebe mais seguidores se juntando depois do poder divino de MC abençoar a terra. E quando perguntam sobre o dízimo, ele tranquilamente fixa em 90% da colheita. Isso choca todo mundo, já que conta e imposto já são bem pesados normalmente. Leon só pergunta por que os verdadeiros seguidores deveriam temer passar fome e promete que a guilda dele bancaria os custos de comida e moradia. Aí Ari revela o quanto é absurdo o valor do arroz abençoado do protagonista. 80 quilos podem ser vendidos por uns 1,5 bilhão. A galera faz as contas e percebe que ainda sai no lucro mesmo dando até 90%. Então a lealdade tá garantida. Ari também aprende que os hábitos de vida de Leon são um caos para lidar. Ele ficou chateado por não ter arte no quarto e exigiu cama luxuosa, criado de plantão e umas coisas dignas de se olhar. Quase chorando, ela passa a noite ligando para todo hotel 5 estrelas até as 14 horas da madrugada para arrumar uma suíte decente para ele. No limite da paciência, ela implora para ele dormir, e os dois finalmente concordam em adicionar pelo menos uma pintura ou alguma cerâmica artística. Agora ela entra no quarto dele com café da manhã depois de pedir permissão. MC diz para ela comer também, porque pular refeição é proibido. Ari pede um sanduíche e por um instante acha que vão tomar café juntos. Não rolou. Leão rapidamente lembra a ela que rei e plebeu não comem na mesma mesa, então a esperança morre rápido. Ari explica que a associação de caçadores quer apoiá-lo no reassentamento e garantir que ele viva bem. Ele aprova e manda ela cuidar disso. Quanto ao saque, Leon diz que confia em Ari, mas quer ficar com a capa. Quando chegam, ela escolhe um lugar conveniente perto da associação de caçadores, completo com ele ponto. Aí um estranho do nada cumprimenta a gerente assistente Ari. Mesmo o esquema sendo para ser sigiloso, ele se apresenta como John Chan, diretor de alimentos do futuro da do John. Ari fica surpresa que alguém do grupo do John, uma das 3 grandes empresas do país, estava esperando por eles. John Chan reconhece Leon na hora como sobrevivente. Confirmando o medo dela, ele tenta oferecer um aperto de mão, mas o protagonista acha aquilo um desrespeito. Ari ajuda a MC a se instalar no novo lugar, garantindo que a associação cobre aluguel e tudo mais por um ano, mas ela não para de se perguntar como a notícia vazou se a identidade dele devia ficar escondida. A informação de sobrevivente geralmente é mantida em sigilo. E felizmente, Leon ignora completamente o diretor John Chan, o que ajuda Ari. Mesmo assim, ela ainda não entende por que um empresário está interessado nele. O protagonista acha que a resposta é simples. Homem desse só se preocupa com lucro, principalmente com um campo de arroz sentado nas planícies de Anum. Acontece que a equipe de inteligência vazou a informação. Um streamer filmou tudo. E mesmo depois do governo pedir para apagar, o agricultor Sr. Park reenviou a parte onde Leon fez o milagre dele. Enquanto isso, John Chan pergunta para o cientista se o hype em torno do arroz é real e se os resultados nos ratos dão para aplicar em humanos. O assistente diz que entraram em contato com o dono do campo e que, depois de comer o arroz, até um cachorro moribundo se recuperou. Doenças crônicas e súbitas, grandes e pequenas. A vila inteira ficou mais saudável. Ainda não rolou teste em humano, mas todo sinal mostra que o arroz funciona. John Chan acha que podia ter ficado com tudo isso se esse tal sobrevivente MC não tivesse aparecido. E ele ainda não consegue acreditar que MC trata o diretor do grupo do John como se fosse só mais um comerciante qualquer. A secretária avisa que o valor do arroz é absurdamente enorme. Então precisam conseguir ele de algum jeito. Mesmo que ele os despreze, John Chan não pensa em desistir. Decide encontrar o protagonista pessoalmente e fazer ela entender com quem tá lidando. Para John Chan, MC é provavelmente só mais um sobrevivente que acha que a Terra é um tipo de mundo de sonho. Mas John Chan planeja acabar com essa ideia com uma dose forte de choque cultural. Depois que Leon Draunia voltou para a Terra, ele tinha 3 objetivos principais. Primeiro, queria espalhar a fé na divindade verdadeira. Para os olhos dele, a Terra até pode ter muitos deuses e seguidores, mas nenhum poder divino de verdade. As pessoas estão doentes. A Terra está falhando, e ele acredita que um Deus de verdade tem que abençoar esse mundo. Mas primeiro, mais gente precisa acreditar. Segundo, ele quer construir os Cavaleiros Templários, já que esse mundo não tem nenhum guerreiro fortalecido pelo poder sagrado. Como guardião do Santo Graal e Rei Coração de Leão, Leon se enxerga como semideus e os Templários como guerreiros sagrados que fazem o mal tremer. O último objetivo dele é restaurar o poder divino e levantar os Templários para acabar com a escuridão se espalhando pela Terra. Ele sabe que essa ordem sagrada só dá para construir aumentando a fé e mantendo o equilíbrio entre os deuses. O protagonista admite que montar Templários ali pode ser demais para esse mundo, mas ainda assim acredita que é dever dele. Foi quando Ari avisa que alguém pediu formalmente uma reunião, e MC aprova, já que seguiram o protocolo certo. John Chan finalmente fica cara a cara com ele. Draunia mostra o sorriso mais bonito e educado, disposto a tudo para fechar negócio. Dessa vez, ele traz um presente caro. Claro, Leon nunca tinha visto nada parecido. Os homens dele montam uma caixa prateada, e Young Shen tem certeza que o protagonista vai ficar impressionado o suficiente para querer ele como empresário. Mas em vez disso, MC pega o presente sem nem olhar, feito quem tá fazendo um favor para John Chan, e joga pro lado.
Young-chan pergunta por que ele nem confere, mas Leon não se dá ao trabalho de responder e manda Ari cuidar disso. No momento em que ela toca a caixa, ela abre sozinha, mostrando algumas das melhores armas do grupo do John. Young-chan diz para ele escolher a que quiser. Ari reconhece na hora que são equipamentos de primeira, feitos pelo melhor ferreiro de do John, e John-chan diz com orgulho que são o melhor que eles têm. Acrescenta que já que Leon agora domina a fome, podem ser úteis. Ari mal consegue acreditar. John-chan tá distribuindo armas de classificação rara que dinheiro normalmente não compra. Aí o protagonista despreza tudo como lixo inútil, e isso atinge John-chan em cheio. Até Ari fica sem reação. MC diz que espada sem luz estelar ou bênção divina não vale nada, e pergunta se serve só pra matar bicho. John-chan começa a se perguntar se esse maluco espera que ele coloque a espada no sol e reze por ela. Leon o chama de descrente, dizendo que homem desse tipo adora se exibir com brilho à toa. John-chan acha que talvez consiga agradá-lo, mas no fundo sabe que ele enxerga aquelas espadas como puro utensílio de cozinha. Então o protagonista puxa a própria espada de um portal feito truque de mágica. A lâmina parece antiga, e John-chan quase ri, achando que esse louco tá comparando aquele troço velho com os tesouros dele. Mesmo assim, quer ver o que a espada desse rei faz. Leon pede pra Ari testar uma das lâminas de John-chan. Ela congela, depois escolhe aquela que admira há 4 anos, a famosa espada de Park Jin-shell, a Dawn. Assim que pega, ela diz que consegue sentir a energia guardada de 10 dias de sol puro dentro de um portão de alta qualidade. Por respeito, Ari olha pra MC, mas ele diz que ela não precisa de licença para brincar com um brinquedo novo. Ele levanta a própria espada e deixa Ari atacar. Ela golpeia com tudo que tem e destrói a premiada arma do grupo do John. O grupo inteiro fica boquiaberto enquanto Leon chama aquilo de lixo, pior do que ele esperava. Com isso, as chances de John-chan sobreviver caem para uns 3 minutos. Ele fica arrasado depois de ver a tal melhor arma dele destruída. Então Young-chan rapidamente confessa o que realmente quer, os direitos de patente do arroz milagroso. Diz que paga por isso. Oferece 180 bilhões. Sabe que um arroz desses, capaz de curar câncer, vale muito mais, mas tem certeza que esse cavaleiro estranho não faz ideia do que esse dinheiro representa. Quando Leon pergunta se ele tá tentando comprá-lo com dinheiro, Young-chan acha que ele tá interessado e oferece um contrato que daria controle total do grupo do John. Aquilo é o suficiente. O protagonista explode feito leão de verdade, pronto para destruir o comerciante que ousou colocar preço numa graça divina. A fúria dele toma a sala e o pessoal de John-chan congela de terror. John-chan fica encharcado de suor. Percebendo que tá perto da morte, Leon declara que esse tolo confessou o próprio pecado. John-chan finalmente desmorona, cai de joelhos chorando que nem sabe o que fez de errado. MC explica que a colheita é presente sagrado da deusa Dearra dado aos agricultores que trabalham a terra com suor e amor. Não dá para comprar com dinheiro. Só gratidão e fé verdadeira recebem aquilo. Então Leon expõe a ganância dele, perguntando por que quer bênção divina se nem acredita na deusa. Vendo John-chan perder todo o orgulho, Ari intervém e lembra ele que, rude ou não, o homem ainda é importante, mas ele tá pouco se lixando. Em vez de responder, pergunta se Ari terminou a tarefa que deu pra ela. Ela diz que a associação já fez a ligação e pergunta se ele também vai fazer o teste, já que isso facilitaria as coisas. O protagonista fica surpreso que esse idiota espera que um rei faça teste. Quando pressionado, diz que tá ali para recrutar e julgar guerreiros de verdade. Tudo que Ari consegue fazer agora é segurar o choro. Mais tarde, o caçador Rank D sem filiação, Daison, percebe que Kim Doan apareceu pro teste do ano também. Doan casualmente pergunta se Daison acha que vai subir de rank, e Daison diz que vai dar o melhor de si. Doan sugere uma parceria. Daison sente, sabendo que até caçador menos talentoso já subiu pra masmorra rank C enquanto ele tá travado no rank D há mais de 10 anos. Mesmo assim, Doan respeita a persistência dele e diz que seria perfeito como um craque na mineração. Daison fica tentado, mas não tá pronto pra desistir. O dinheiro da masmorra ajuda a pagar as dívidas da família, então não pode simplesmente largar tudo. Aí avistam Leon vestido feito fantasia de realeza, mas também pode ser só mais um maluco quebrado. Doan tenta puxar conversa, mas M se corta na hora e manda o camponês conhecer o lugar dele, deixando Doan sem palavras. Ele culpa o sotaque coreano, e Dizal desajeitadamente acompanha a desculpa. Mas quando Leon olha pra Dawn, dá um arrepio na espinha dele. Só de ficar perto, parece que tá sendo esmagado por uma força avassaladora. Logo, Dizal é chamado para a sala 2 para a entrevista. Enquanto isso, o protagonista, nada impressionado com os fracos, os de rank baixo e despertados novatos, espera por alguém que vale a pena notar. Por fim, o número 77 é chamado, mandado para a sala 9. No instante em que entra, Leon exige que todos se dirijam a ele como Sua Majestade, manda colocar a mão no scanner e supõe que aquilo é para mostrar as estatísticas dele. Em vez disso, ataca tanto a máquina quanto a equipe por ousarem julgar um cavaleiro, coisa que só outro cavaleiro ou deus deveria fazer. A equipe, confusa, pergunta por que ele veio, e Leon diz que tá ali para encontrar soldados dignos. Mas esse grupo claramente não dá conta. O que interessa a ele é a próxima fase, que acaba sendo um teste de portão, e isso finalmente prende a atenção dele. Uma chance de ver se alguém tem habilidade de verdade.
Ele sabe que a maioria dos portões liberados é selada, exceto alguns mantidos abertos para testes como esse. Lembrando do ano passado, sabe que vai precisar de um desempenho excelente se quiser se destacar. Jimmy e Tan Wan agem super tranquilos, feito novatos que não fazem ideia no que estão se metendo. Além de Dom, tem também um senhor de uns 60 anos agindo como se tivesse saído para um passeio tranquilo. A maioria do grupo parece ser rank C ou D design e também repara no trabalhador estrangeiro que viu no saguão mais cedo, e ele parece jovem o bastante para ser iniciante também. Com tanto novato no meio, Dizon começa a se preocupar. Esse ataque pode não dar certo de jeito nenhum. Para começar, Gumener Dizon se apresenta, principalmente como revendedor, diz que é caçador há 10 anos e guerreiro. O próximo é Shin Tiun, que despertou esse ano e usa escudo e lança. A irmã dele, Shinaan, tá ao lado usando adagas e também treinando arco. Desal fica chocado que esses novatos ainda não fixaram a arma principal, mesmo depois de 3 meses nos centros de treino. Aí vem Ogang Tai, um caçador rank 5º que usa manoplas. Acabou de voltar de despertar há pouco tempo. Com a idade e a pouca experiência, Dizon enxerga ele como elo fraco. Por último, Dizon pergunta pro trabalhador estrangeiro se ele fala coreano. Leon, na lata, diz que não vai lutar e não vai usar espada matadora de dragão para matar galinha. Ao ouvir aquilo, Dizon leva um susto ao descobrir que MC fala coreano fluente. A missão do teste é simples: caçar 50 cobaltos. Os juízes avisaram que pode aparecer um nulo também. Eles intervêm se ficar perigoso, mas fora isso é cada um por si dando melhor. O clima já tá tenso, principalmente porque Lai Yunin veio sem arma. Mais cedo, Não gentilmente ofereceu o arco e flecha dela, mas aquele falso rei levou aquilo como ofensa enorme. Mesmo quando ela disse que podia devolver depois, ele explodiu. Arma de longo alcance envergonha cavaleiro, isso é coisa de covarde. E arremessou o arco com raiva. Agora Dizon tá um caco de nervoso. Claro, esse teste tá indo direto pro desastre. Ele sugere um lugar que acha melhor para caçar cobalto, e todo mundo deixa ele assumir a liderança sem reclamar. Taong também avisa que um assentamento perto da borda pode estar cheio de noles. Taong diz que a equipe dele não tá preparada para isso. Um grupo pequeno desses podia ser cercado rapidinho, então ele lidera para umas cavernas, planejando defumar os cobaltos queimando folha e capim. Para ele, é a vitória mais segura e fácil, e Tien elogia a experiência dele. Isso dá um empurrãozinho bem-vindo na confiança de Dizon. Ele lembra de todos os manuais que estudou e o treino que fez, esperando o dia em que entraria num portão de primeira linha. Mas essa ainda é a primeira corrida de verdade dele, e sabe que precisa subir mais alto, porque ficar travado no rank D não resolve nada. Aí Dizaun percebe Taihan tremendo muito e vê uns cobaltos rastejando até a entrada da caverna. Taung dá um passo pro lado e manda Tauni levantar o escudo. Depois de um golpe firme, Tauni começa a ficar empolgado. Acha que esses monstros são fáceis. Pelo menos quando atacam de frente, ele dá conta. Mas fica metido demais e deixa um cobalto pular direto nele. Mais um segundo e os dentes rasgariam o rosto dele. Dawn avisa todo mundo na hora que cobaltos são rápidos e sorrateiros. Ao mesmo tempo, o velho e os outros lidam com a briga feito veteranos. Derrubam cobalto atrás de cobalto, o que ajuda Dawn relaxar um pouco. Quando o último cai, ele elogia a equipe. Taung pede desculpa pelo deslize, mas Taung relaxa. Naan derrubou 2 sozinha, e graças ao velho, ninguém se machucou. Mesmo com todo o nervosismo do início, as coisas correram bem melhor do que ele esperava. Bem, fora aquele estrangeiro agindo feito realeza. Aí Dawn chama Lian de uma vez e pergunta por que ele não fez nada. O juiz, sem jeito, diz que vai anotar. Isso só deixa todo mundo mais irritado, mas eles seguem em frente e logo chegam na caverna. Quando chegam lá, Dawn mantém o plano e manda todo mundo acender o fogo. Aí Leon questiona, meio impaciente, se essa é mesmo a melhor ideia dele, rico vindo de quem não ajudou em nada. Desal responde que já usou esse plano 3 vezes e sempre deu certo. O protagonista continua sem se impressionar, perguntando por que tanta confiança com tão pouca experiência. Isso deixa Dom fervendo de raiva. Quase estoura uma veia enquanto acende o fogo. Assim que a armadilha tá pronta, avisa a equipe que os cobaltos vêm chegando e manda todo mundo se posicionar exatamente como planejou. Os cobaltos saem correndo feito bicho selvagem e os caçadores atacam tudo de uma vez. Desal começa a se sentir um gênio. Claro, esse plano não tem como falhar, e com esses cobaltos mais uns nulos já mortos, vão passar no teste numa boa. Mas assim que começa a se sentir bem, um rosnado profundo corta a luta. É o Capitão Nulo, o chefe do portão, e bem mais forte do que um rank C costuma ser. O monstro trava o olhar em Dawn, que tá quase se mijando todo. A mente dele congela no segundo em que vê o chefe de verdade, e não precisa puxá-lo de volta. Ele se recompõe e rapidamente designa ele mesmo e Taun pro Capitão Nulo, enquanto Naun e o velho cuidam dos cobaltos restantes na caverna. Dawn sabe que toda equipe precisa de um lutador confiável, e mandar um novato rank defeito ele pra cima de um chefe é quase suicídio. Mesmo assim, não tem escolha a não ser confiar em Taab. Mesmo o cara claramente não estando preparado para isso, enquanto enfrentam a fera, Taob congela, tremendo de medo. Ta Sun Sun grita para ele se recompor. Mesmo entendendo que aquilo na frente deles é assustador, o pânico começa a se instalar. As coisas estão desmoronando e Taung acha que Taob tá longe demais para conseguir levantar o escudo a tempo. Aí Taob tropeça e cai. Parece que vai virar a próxima refeição do cobalto. Enquanto isso, um dos juízes silenciosamente se pergunta quando Leon vai intervir.
Sem pestanejar, Dawn agarra o escudo e avança contra o chefe, gritando para Taion voltar. Bem na hora que o monstro tá para esmagar Taion, Dawn bloqueia o golpe com tudo que tem atrás do escudo. O impacto sacode o corpo inteiro dele, e a fera só fica mais irritada. Outro golpe chega rápido e Dizal não sabe se aguenta parar de novo ou se é o fim. Pensa que talvez tivessem chance se Tio Uni não tivesse desmoronado. Agora a morte parece bem perto. Aí Leon do nada entra na jogada, segura a lâmina do Capitão Nulo com 2 dedos e casualmente diz pra Dizal tentar de novo, já que o primeiro movimento não foi ruim. Dawn só consegue olhar, surpreso que esse estrangeiro parou uma fera gigante só com a mão. MC calmamente manda ele levantar o escudo e enfrentar o Capitão Nulo de novo, perguntando até porque ele não consegue vencer se já resistiu uma vez. Dizal tá completamente abalado com tudo isso. Leon repete, levanta, bloqueia o ataque do Cobalto e contra-ataca. Dizal tenta dizer que esse cara é louco, que tão em perigo sério, mas ele claramente não se abala. E depois de ver do que ele é capaz, ignorar parece ainda mais perigoso. O protagonista diz que é raro um templário ensinar um soldado comum. E Dizal se pergunta há quanto tempo não acontecia algo assim. Mesmo assim, uma coisa importa mais pra ele, continuar vivo. Aí o Cobalto rosna pra Leon, e MC parece achar que esse coelho idiota tem desejo de morte. Olha pra besta feia, e ela começa a tremer. A luta recomeça e Deza percebe que a criatura é forte o bastante para rasgar o escudo dele. Leon zoa ele por confiar num escudo contra um inimigo bem mais forte que ele. Em vez de só defender, ele manda Deza procurar uma brecha. Avisa que não é um bicho burro qualquer. É uma fera que aprende enquanto luta. Enquanto Deza ainda tá tentando entender isso, Leon do nada chuta o joelho dele e grita pra nunca tirar o olho do inimigo. Isso acorda Dizal e ele percebe o quanto chegou perto da morte. Se tivesse levado aquele último golpe de frente, era o fim. O protagonista continua pressionando ele para extrair o potencial, e sinceramente isso assusta Dez. Ele sempre se viu como um fracasso rank D, sem habilidade nem talento. Não acredita nisso. Falar de potencial escondido que aparece do nada. Mesmo assim, algo muda. Uma faísca estranha surge nele, como se talvez ele realmente pudesse enfrentar esse monstro. Aí, quando a criatura ataca de novo, Dizum não recua. Pela primeira vez, ele acredita de verdade que dá conta. Coloca tudo que tem para bloquear o golpe. E de algum jeito, funciona. Até Dawn fica chocado que ele rompeu aquela barreira. Mas não tem tempo para comemorar porque o Cobalto na hora esmaga o rosto dele e joga ele de lado feito lixo. Leon suspira e pergunta por que Dizum ainda não enxerga o quadro maior, apontando que ele ficou travado em rank D esse tempo todo. Aí MC diz que nunca em momento nenhum achou que Dizum era só mais um mercenário qualquer. Ao mesmo tempo, o Homem de Chapéu finalmente tira a máscara. Na real, ele é o Kong Uk, presidente da Associação Coreana de Caçadores, e admite que tudo aquilo parecia inútil no final. Kong Uk pergunta se ele achou o que queria, e ele diz que pelo menos encontrou um candidato em potencial para soldado. Kong Uk fica meio sem graça, se perguntando se o protagonista pretende caçar fora do país, principalmente depois de ver ele esmagar um chefe rank C como se fosse nada. Mas M se corrige, dizendo que aquela criatura nem merecia ser chamada de brinquedo. Aí Kang Uk se oferece para apoiar ele se quiser montar a própria guilda. Diz que se o protagonista quiser começar do zero, ficar famoso é o caminho mais rápido, e hoje em dia fama não é fácil de conseguir. Então Kang Uk traz até um portão vermelho em Chongu que abriu depois que um ataque deu muito errado. Continua sem solução há mais de um ano. Dentro desse portão tá a Joia da Sabedoria, mas chegar nela ou destruí-la significa enfrentar o chefe do Portão Vermelho, o Yag de Spinner. No complexo esportivo de Chongu, a primeira equipe da guilda KPPP começa o ataque. Yon e a equipe logo esbarram numa civilização moderna, bem mais avançada que qualquer coisa na Terra. Uma das garotas acha aquilo bem maneiro. Com toda a conversa de mundo de fantasia e magia, o mestre da guilda Yon acha que um mundo futurista também não é tão difícil de engolir. Um dos homens dele até comenta que parece Cyberpunkin. Depois de pensar um pouco, Hong decide que deviam revisar o plano. Começando pela formação do grupo, Yol diz que a equipe é forte o bastante para encarar inimigo poderoso, se precisar. Depois de checar a área, Ung escolhe um prédio próximo como base, já que dá uma boa visão de cima. Petróleo diz que ainda não sentiu nada estranho. Quanto a Yag de Spinner, Ung aponta que o chefe deveria estar ali, mas não tem sinal dele. É difícil acreditar que uma cidade desse tamanho não tem monstro nem gente em lugar nenhum. Parte de Ung acha que isso é uma bênção. Sem exército do pesadelo, sem grupo de resistência aleatório pelas costas. Mesmo assim, ele convoca a equipe do KPPP, já que não tem informação suficiente sobre Yag de Spinner. Manda todos ficarem em alerta, atentos a qualquer coisa estranha, e escolherem uma equipe de batedores. Mas antes que alguém se mexa, uma viga dispara do nada e explode a cabeça de Yon. Todo mundo fica em estado de choque, vendo Ansu-Hu e Yon morrer da pior forma possível. O resto da equipe congela enquanto a cabeça do mestre da guilda estoura feito vidro. Esse ataque de surpresa faz todo mundo mergulhar atrás de cobertura, tentando não virar cinza. Aí flechas de fogo começam a cair de cima, incendiando o chão, e todo mundo corre para salvar a pele. O pessoal percebe que se até um caçador rankia como Anso-Huyon não conseguiu desviar, então o que estão enfrentando tá muito além deles. Esse lugar é uma cilada mortal. Uma das garotas avista movimento às 15 horas, mas a poeira e a areia tornam impossível dizer a que distância tá. O vice-mestre da guilda KPPP se aproxima e manda recuar antes que a área inteira desmorone.
Diz que vão deixar o corpo de Yon por enquanto e voltam depois que reagruparem. Esse lugar tá seriamente estranho. Manda a Tri checar a saída, e ela vai sem hesitar. Diz que não sente perigo nenhum e o caminho parece livre, mas de repente para gelada. Uma cócega estranha sobe pela garganta dela e no segundo seguinte ela esbarra numa teia invisível de fios finos como lâmina. HY e os outros só conseguem assistir horrorizados enquanto a Tri é despedaçada bem na frente deles. HY não faz ideia de quando esses fios foram colocados ali. Manda na hora todo mundo cortar os fios e sair correndo. Eles revestem as armas com mana para cortar tudo. Enquanto isso entram em pânico por dentro. Era um inimigo só ou vários? E há quanto tempo estavam sendo rastreados? Enquanto a equipe tenta abrir caminho, um robô avança e trava mirando atacar. Um golpe limpa quase a equipe de HYY na hora, deixando ele despedaçado. Com raiva e desespero, ele grita pro inimigo aparecer. É quando o robô surge na frente dele, e HY percebe que aquilo é o jogue de Spinner. Uma voz fala através da máquina, zombando dele. Se ele tivesse um corpo desses, nunca ficaria sem munição e podia lutar para sempre. HY explode, furioso porque esse psicopata massacrou a equipe inteira só para dar um recado. A Yag de Spinner puxa uma corda brilhante e chicoteia HY, dizendo que é tudo pela proteção da cidade. No portão de Shunju, a primeira equipe de ataque do KPPP entrou com 58 caçadores e nenhum voltou. O chefe agora tá classificado como ameaça de portão vermelho e a invasão tá suspensa por enquanto. Mais tarde, a segunda equipe de ataque se recusa a entrar na cidade, na esperança de evitar jogue de espinador. Enquanto isso, a terceira equipe decide ir atrás da recompensa de 60 bilhões prometida à segunda guilda. Depois de tudo organizado, eles entram no portão do complexo esportivo de Chongu. Dessa vez, o acesso vai para uma das 10 maiores guildas da Coreia, o Leão de Ouro, liderado pelo mestre da guilda Rank S. Heng Sho e pelo vice-mestre Rank A. Heng Yonha, mais 47 membros. A Torre Mágica também envia Gil Gudown, que tá quase Rank S com 48 mercenários, e se juntando a eles também tá em Ari da Associação Coreana de Caçadores, Rank A, servindo chá de cevada para sua majestade antes do ataque começar. Nas ruínas dessa cidade que já foi moderna, a quarta equipe de ataque do portão de Chongu monta acampamento base. Leon repara que Ari parece desconfortável e pergunta o que tá passando pela cabeça dela. Ari admite que tem um mau pressentimento. Duvida que isso corra bem, mas se correr, isso também a preocupa. Pros olhos dela, o melhor resultado é um ataque limpo onde MC nunca precisa intervir. O problema é que isso também pode custar a fama que ele precisa. Ele não tá nem aí. Diz que se o Rei Coração de Leão nunca precisar entrar em ação, então as coisas não são tão sérias assim pra ele. Qualquer um pode liderar, desde que o orgulho não segue. Mas o Rei dos Cavaleiros é diferente. Isso prende a atenção de Ari, e ela percebe que toda vez que Leon age, é porque algo aconteceu que mais ninguém conseguiu parar. O protagonista explica que quando o rei entra em campo, significa que tudo já deu terrivelmente errado e todo mundo falhou. Olhando para essa equipe, ele imagina que não vai demorar para ter que agir de novo. Ari ainda acha que esse ataque pode ser diferente, já que tem o Rank S. Huang Shao e um mago poderoso. Leão concorda que eles estão bem acima das pessoas normais, mas diz que ainda não entendem guerra do jeito que ele entende. Mais do que isso, duvida do plano inteiro deles, principalmente da crença de que a borda externa da cidade é segura. Mesmo depois de conhecer os inimigos, MC não consegue acreditar na fé cega que eles depositam nos dados. Para ele, estudar o hábito de monstro e só reagir depois não é estratégia de verdade. Chama isso de bobagem. Nenhum comandante de verdade confiaria num plano desses, principalmente contra alguém como Yagdeed Spinner, que ele não vê como monstro, mas como um senhor da guerra inteligente e perigoso. Aí, uma explosão de repente sacode a área e pega geral de surpresa. Um garoto fala com o robô Yap, pedindo desculpa por ter que terminar assim e pede um último favor. Yap aceita a ordem final dele, apagar todo estranho que entrar na cidade. Com esse comando, ele se move para realizar o último desejo do garoto e matar todos os intrusos. Agora completamente liberado, Yap fica enfurecido e aterroriza geral. Conforme as lentes travam nos alvos, um homem de repente balança um martelo e derruba a maquininha. Segue uma explosão enorme e a equipe fica boquiaberta, incapaz de entender que tipo de monstro acabou de apagar 23 vidas da força deles. Yap se prepara para atacar de novo, mas o cara do martelo bate mais uma vez, fazendo a pressão interna dele disparar. Gunson então se prepara para acabar com aquela latinha de metal. Depois disso, o mestre da guilda assume o comando e parte para destruí-lo pessoalmente, o que parece empurrar a máquina pro limite. Feliz começa a rasgar o campo de batalha. O mestre da guilda ativa rápido um campo de distorção e manda todo mundo se reunir. Mesmo assim, a área continua num caos total. Um caçador avisa Gilgu de Zoom, as trajetórias das balas estão ficando malucas. E o Dyson percebe que até a ferramenta mágica criada para combater o Yogg Spinner já está sendo afetada, com bala fazendo curva no ar. Ele não esperava precisar usar aquilo tão cedo. No instante em que Yapi sente a anomalia, inicia um processo de manutenção. Aí um dos homens de Tanzon leva um tiro de repente, e percebem que Yapi já calculou como curvar a bala. Ele fica completamente abalado, tentando entender o que diabos é aquela coisa. Só então Gula manda desligar o campo de distorção, porque as balas estão ficando difíceis demais de prever. Como a ferramenta mágica tá com pouca carga, ele manda recarregar assim que o campo cair. Conforme a equipe para e o campo cai, a verdade bate neles. A área inteira tá cheia de fios feito teia. Só aí percebem que Yap estava armando aquilo o tempo todo.
Yap parece um ceifador, pronto para fritar o esquadrão inteiro. Gudão sabe na hora que errou agrupando todo mundo junto. Agora não tem como evitar o ataque. Bem na hora que a recarga termina, a equipe vê um cavalo se aproximando. Aí todos congelam em choque. É Leon Draunia entrando feito um velho companheiro de outra era. O protagonista monta e fala da coragem necessária para cavalgar sozinho no mar de inimigos, declarando o rei Leonhart digno de louvor. Aí, sem pestanejar, ele desafia o Yag, propondo enfrentá-lo num duelo conforme um verdadeiro comando. Os outros só conseguem olhar, se perguntando se ele tá louco ou completamente sério. Leon continua falando, elogiando a coragem de atacar incontáveis inimigos a cavalo e se autodenominando o Rei Coração de Leão. Confiante de si mesmo, dá a Yag Spinner a honra de encará-lo em batalha. Feliz, enquanto isso, tá completamente perdido com aquele discurso todo. Mesmo assim, recarrega o canhão de trilho e cumpre a missão dele, matar todo ser estranho à vista. Aí MC explode feito um sol escaldante, montando o velho companheiro direto pra batalha. Enquanto Yap atira, Leon avança correndo feito um cavaleiro de verdade, nem um pouco abalado por um tiro de longa distância, com velocidade ofuscante e a lança brilhando. Ele e Yap se enfrentam com tudo. Uma explosão enorme estoura e Yap desfere um golpe esmagador. Naquele instante, a inteligência artificial avançada do Yag Spinner começa a quebrar. Yap não tem lógica pro que os sensores dele estão registrando. Já tinha estudado tudo. Leon usava uma lança antiquada, e mesmo sendo rápido, a máquina calculou que a massa dele era baixa demais para causar muito dano. Aí Feliz classificou ele como ameaça zero. Claro, um tiro de trilho bastaria e não valia análise mais profunda. Essa era a lógica dele até 3 segundos antes, quando o grito do protagonista formou uma barreira fina diferente de tudo nos registros dele. 2 segundos antes do impacto, o sistema previu que o canhão de trilho acertaria em cheio e, mesmo bloqueado, a onda de choque ainda mataria ele. 1 segundo antes do impacto, a bala foi desviada. Não houve confronto difícil nem bloqueio direto, só uma deflexão limpa feita com a mesma facilidade de respirar, com uma técnica passada pelos Cavaleiros Templários. Para Leon, foi um milagre. Só uma lei santa tornada real através da bênção chamada escudo de flecha, que repelia qualquer ataque antes de atingir. A máquina não conseguiu processar o que tinha acontecido e começou a apresentar falha, os sistemas mergulhando no caos. Nesse momento, a classificação de ameaça de Leon subiu pro nível mais alto, 5. A máquina caiu no chão, recuando numa luta desesperada e patética. Mesmo assim, Yap continua insistindo. Com os sistemas falhando e o equilíbrio quase indo embora, Yap classifica Leon como ameaça nível 5 e inicia uma modulação de emergência para combater a arma dele. Aí Yap escuta a voz de Jog, agradecendo por tudo, e a modulação de contra-ataque termina de carregar. Enquanto isso, no bloco 8 do centro do complexo esportivo de Chongu, um homem a uns 250 metros avista parte de uma metralhadora na rua. Manda os atiradores de longo alcance no prédio que enfrenta o Despiner correrem enquanto o resto segura o chão. Mas quando vira a esquina, se depara com um massacre horrível. Corpos rasgados. Carne e osso presos em fios emaranhados. A visão tira toda a cor do rosto dele. Aí de repente sente algo pegajoso roçando nele. Se vira para atacar, coração disparado, mas não tem nada ali. Mesmo assim, tá encharcado de suor, alguma coisa tava bem atrás dele. As lâminas o rasgam em pedaços, acabando com ele no local. Feliz dá conta de 5 intrusos, mas um covarde fica escondido até ver o chefe ser destruído, e a visão assusta ele o suficiente para fugir. Yap o persegue até o cemitério, onde o homem desmaia e implora para viver. Aí Yap se lembra do garoto dizendo que queria descansar naquele cemitério, igual todo mundo, para fazer parte da cidade para sempre, e que queria que Yap guardasse aquele lugar. Essa memória bate forte. Olhando pro homem chorando, a lógica do sistema de Yap se desliga e as prioridades mudam. O sobrevivente só consegue se perguntar se a maquininha decidiu poupá-lo. Yap não diz nada e sobe silenciosamente pro céu. Um instante depois, Gudão chega. O homem abalado diz que a aranha de metal devia estar muito gasta para matá-lo e simplesmente foi embora. Continua falando sobre a cara de Yap, dizendo que parecia que a máquina sabia que não podia vencer. Talvez porque avistou Guda chegando. O que mais incomoda Gudão é o quanto aquele cemitério tá mais limpo que o resto da cidade. Enquanto isso, Yap roda os números, calcula uma taxa de sucesso de 92% e escolhe recuar, colocando cidadãos em primeiro lugar, até os mortos. Vadizum e o grupo dele odeiam a sensação estranha do lugar. Ao mesmo tempo, Yap conta 49 alvos ainda ativos, e tanto a ameaça nível 5 quanto a nível 3 continuam firmes. As chances dele vencendo caem pro nível 1. Aí alguém vê Yap se escondendo e tentando se consertar e zomba dele por perder tempo brincando com os fracos. Essa pessoa é Leon. MC vive o cavalheirismo tão completamente que chamá-lo de símbolo vivo disso não é exagero nenhum. O Rei Coração de Leão odeia a emboscada barata mais que qualquer coisa e quer uma luta justa e direta, então pergunta na lata pra Yap se tá pronto. Feliz é colocado instantaneamente em alerta por esse intruso repentino na área dele. Sabe que o inimigo não tem motivo nenhum pra lutar honestamente, mas Leon jamais jogaria fora o código de cavaleiro dele. Esse código move a vontade dele, e essa vontade de ferro é a fonte do poder dele, o que faz dele o escolhido. O protagonista imagina que uma máquina nunca vai entender honra.
Com 480 munições restantes e o resto do equipamento ainda funcionando, Yap atira no cavaleiro arrogante na hora. Mas o brilho de Leon nunca apaga, protegido pela lei divina e pela bênção do escudo de flecha. Feliz percebe o padrão estranho nesse confronto e começa a rastrear a trajetória da bala. Atira de novo, decidido a provar que esse aviso de ameaça nível 5 tá errado. MC, ainda com aquele sorriso maroto, não recua. Avança na hora, abrindo caminho enquanto encara o ataque de Yap. Aparece tão rápido que a máquina não tem tempo de reagir. Feliz responde com um laser, mas fica chocado ao ver Leon atacando direto montado no cavalo. Sem desacelerar, Yap solta uma tempestade de balas para despedaçá-lo. Mas acertar um golpe tá longe de fácil. Nem a máquina consegue entender o nervo do protagonista. Com um sorriso, MC chama a montaria de garanhão e zoa que o inimigo deve estar querendo brincar de esconde-esconde. Agora a luta explode de vez, os dois se movendo numa velocidade insana, cada um tentando acabar com aquilo rápido. Yap ainda não consegue entender o que Leon é, porque humano nenhum deveria conseguir se mover assim. Aí a máquina solta um ataque enorme, e ele grita pro garanhão correr ainda mais rápido. Quando finalmente se chocam de frente, Leon até elogia Yap por aguentar tanto. Mas a luta não dá sinal de desacelerar. Yap continua disparando balas, atrás do golpe perfeito. O protagonista não é nenhum amador. Uma explosão estoura e ele usa para impulsionar o garanhão para frente. Depois de voar, Leon cai direto em cima de Yap, pronto para encarar o impacto de frente. Nem pensa em desviar. Mergulha e deixa a gravidade fazer o trabalho. Com um último grito de glória, por MC Dragonoia, coração de leão, o sol dourado desfere o golpe mais forte que tem. Isso quebra Yap em pedaços. No instante em que o golpe fatal acerta, Yap ouve o último pedido do garoto, nunca deixar o que tá selado lá dentro escapar. Para honrar esse desejo, Yap ativa a autodestruição e se vai, sem deixar nada para trás. E não foi só isso. Já tinha colocado explosivos nos aterros para explodir junto, algo que Leon nunca esperava. Aí uma explosão enorme rasga o centro inteiro. Quando o JS-10-253 abriu os olhos, estava dentro de um container de depósito com óleo grosso no ar. Um homem gritava com Jajet Spinner para cumprir o dever e defender a cidade. Logo depois disso, Yap assistiu um monstro alienígena esmagar o homem em pedaços. Feliz reagiu na hora, despejando uma chuva de balas na criatura. Lá no fundo, entendeu que a missão dele sempre foi apoiar os aliados e proteger a cidade. Foi esse o fim da história de Yap. Os Spinner Jag derrotaram os invasores e viraram heróis, depois conhecidos como Guardiões da Cidade. Essa é a história dos tanques sem piloto que salvaram esse lugar quando a esperança quase tinha sumido. Até reconquistaram a confiança do povo. Os Spinner Jag viraram símbolo de esperança, cavaleiros de aço. Mas mesmo eles tiveram que ser reconstruídos repetidas vezes só para continuar servindo sob as ordens do comandante. E serviram, guardando a cidade até não sobrar mais nada para proteger. Aí o garoto deu a Yap a missão final dele, proteger a cidade, custe o que custar. Não queria que nada escapasse dali. Então a última máquina de batalha recebeu uma última ordem, garantir que ninguém pusesse a mão naquela coisa estranha. Feliz, o último do tipo dele, continuou repetindo o ciclo de preparar, guardar e se consertar até Leon finalmente pôr um fim nisso. Depois disso, ele descobre o que a máquina estava protegendo tão ferozmente esse tempo todo. A joia da sabedoria. O protagonista sabe que aquilo é algo que jamais deveria ter existido. Aí sente alguém atrás dele e se vira para perguntar a Yap há quanto tempo estava vigiando ali sozinho. Pela primeira vez, Leon reconhece a máquina como um cavaleiro de verdade, leal e devotado. Alguém que todos os seres vivos em todos os continentes devem ao serviço de Sir Jajet Spinner. Certo disso, MC declara que a missão de Jajet Spinner finalmente terminou. Encerra destruindo a joia da sabedoria, na esperança de que a máquina possa descansar em paz. A última coisa que Yap escuta é o garoto agradecendo baixinho. Mais tarde, Kang Yuk fica sabendo da história completa, incluindo como Leon destruiu a joia da sabedoria. Kang Yuk acredita que ele tinha todo o direito de decidir aquele destino, já que foi ele quem venceu o Despinner irregular. O protagonista conta ao velho que a joia era puro veneno, criada por uma sabedoria distorcida para tentar os humanos. Resumindo, MC chama aquilo de objeto demoníaco, o que choca Kang Yuk. Leon explica que a joia concede desejos, mas sempre cobra algo de volta, igual alimentar uma fera para mantê-la quieta. Se alimenta do desejo humano de vida eterna, levando as pessoas a perderem a humanidade e virarem demônios. Deixa uma coisa clara, esse é o verdadeiro motivo por trás de tudo, mas Leon avisa que quem já segurou aquilo pode ter caído na tentação demoníaca. Mais tarde, entram numa sala e ele pergunta se é ali que ele está descansando. Kang-juk confirma com a cabeça e conduz para dentro. Lá, o cientista mostra o que sobrou do Despinner irregular. Leon estuda os destroços por um bom tempo enquanto Kang-uk pergunta o que sua majestade pretende fazer com aquilo. Sorrindo, o protagonista diz que Jajet Spinner foi um cavaleiro honrado que cumpriu o dever. Então quer enterrá-lo direito e rezar para que ele chegue ao salão de banquetes dos deuses. Primeiro, MC diz que devia abençoar ele. Aí, do nada, tira uma taça ornamentada cheia de líquido dourado, pegando Kang-uk de surpresa. Dizendo suas palavras, reza para que o cavaleiro leal descanse em paz e despeja o líquido nele.
Só isso já faz a máquina se mexer, movida pelo poder divino. Leon sabe que aquilo não tem fonte de energia de verdade, então a bênção deve ter causado um milagre. De algum jeito, o Jag Spinner forma uma pequena cópia de si mesmo, e o protagonista diz que a deusa deve tê-lo escolhido. Aí MC saca a espada e corta o ar várias vezes para invocar a deusa. O evento todo deixa todo mundo sem fôlego, e Kang Yuka até desmaia depois de dar uma olhadinha no rosto da deusa. Todo mundo sabe na hora que essa mulher brilhante não é humana, mas um ser divino incomparável. A deusa Ariana se volta pro primeiro cavaleiro dela e pergunta do que se trata. Leon se curva e explica que Jeg Spinner foi um cavaleiro honrado, modelo para todos os outros e merecedor do cuidado da deusa. Ariana olha pro ser estranho e aponta que ele nunca terminou a missão nem ofereceu a glória para ela. Ele fala por Yog Spinner, dizendo que se não fosse pela natureza dele, Yog Spinner teria sido digno de reivindicar a glória do rei Leonhart. Ariana o escuta e aceita o julgamento dele, escolhendo enxergar Yog Spinner através dos olhos de Leon. Mesmo assim, precisa, e pergunta direto pro Yog Spinner se esse cavaleiro de aço de outro mundo vai honrar a luz, jurar justiça e se juntar à ordem dela. O Despinner correndo fica diante de Ariana, que vê um ser com honra e conhecimento, mas ainda assim com coração de criança. Ela diz para ele apoiar o cavaleiro dela, o protagonista, destruindo o mal desse mundo, e só então será digno de virar cavaleiro também. O Despinner entalhado olha em direção a Leon e permite o upload de um sinal de linguagem no sistema dele. Aí a máquina de repente fala, concordando plenamente em lutar contra o tipo demoníaco. Essa resposta agrada a Ariana. Ela acredita que se Jag Spinner dá essa lealdade e poder ao primeiro cavaleiro dela, Leon vai compartilhar a glória dela também. Como cavaleiro templário número 10.253, ele sobe pelos ares. Recebe o poder da luz e da justiça. Na Torre Mágica dos Estados Unidos, dentro do quarto de Ronaldo Sherman, um homem implora misericórdia, tentando explicar por que falhou numa ordem tão fácil. Mas o ser com quem ele conversa está claramente decepcionado, mesmo depois de ter dado a ele sabedoria e verdade. Ronaldo diz que o novo sobrevivente, Leon, atrapalhou o plano. O cristal congela no instante em que ouve esse nome. Aí uma reportagem de notícia aparece de repente na tela, e é o próprio MC Dragona Leonhart empurrando o cristal para fora da borda. Furioso por Leon tá ali de novo, Ronaldo observa a cena com raiva e jura que isso nunca mais vai acontecer. Depois daquele dia, não importa quantas vezes Ronaldo chamasse a joia da sabedoria, ela nunca mais respondeu. Na Associação Coreana de Caçadores, Kung Yuk rapidamente recruta Jag Spinner para a guilda dele. Mesmo que o processo demore um tempo, o protagonista não se importa. Depois disso, Yap, também conhecido como Jag Spinner. Aí MC de repente cospe sangue, fazendo Yap perguntar se tá tudo bem com ele. Diz que invocar um cavaleiro templário num lugar com tão pouco poder divino coloca uma pressão enorme nele. Diz que é porque ainda tá muito fraco, mas Ariana parece achar que a culpa é dela. Leon diz que jamais culparia a divindade. Movida pela lealdade dele, Ariana admite que os deuses deveriam ter ajudado antes numa terra com tão pouco poder divino. Aí o protagonista é pego de surpresa quando Ariana suavemente pede para ele confiar nos outros deuses e descansar um pouco. Mais tarde, Ariana chama os irmãos e irmãs dela para ajudar o seguidor fiel dela. No dia em que Leon, o rei coração de leão, completou 21 anos, o mundo inteiro estava destruído, sobrando só um cavaleiro vivo. Depois de expulsar toda a divindade daquele mundo e atraí-la pro próprio coração, os deuses se retiraram para esse coração sagrado de homem. Durante 180 anos, observaram o rei coração de leão destruir todo monstro maligno. Ele carregou o fardo do mundo inteiro sozinho. Por causa disso, cada deus do panteão estava profundamente abalado em quebrar o silêncio. De pergunta para Ariana como o bebê tá indo. Ariana diz que o cavaleiro favorito dela se forçou além do limite. Todo mundo sabe que é demais para colocar em cima de um cavaleiro do Graal. Aí Pedos, deus da guerra e do fogo, pergunta para onde foi o poderoso rei coração de leão, fortalecido pelos deuses. Ariana retruca, mandando Pedos ter vergonha. O cavaleiro dele lutou por 2 séculos e ainda venceu. Isso faz Pedos perder a linha de raiva. Aí a sala mergulha num silêncio pesado. Ariana diz que 180 anos já é mais que suficiente e agora é a vez deles agirem. Não vai mais deixar o cavaleiro dele sofrer. Eato, o deus do aço e dos ferreiros, concorda com Ariana e diz que deviam abençoar as pessoas diretamente para fortalecer a fé entre os humanos. Acrescenta que graças à informação dos seguidores de Dearra, podem usar a internet e espalhar milagres divinos pelo mundo todo. Pedos pergunta por que o cavaleiro deles, sendo da Terra, nunca pensou nisso. Ariana defende Leon, apontando que internet não existia na época dele. Pedos quer saber quantas tentativas e erros esse plano levou, já que MC demorou 20 anos só para começar a notícia se espalhar. Mesmo assim, Edo acredita que o cavaleiro do Graal deles vai dar conta do recado. Pouco tempo depois, um fenômeno estranho chega no YouTube e deixa Baldi e o gerente Kim Jinso completamente confusos. Um canal chamado Pantheon TV começa a fazer live de uma entrevista com um senhor de idade, encerrando um funcionário rabugento com uma frase sobre como uma colher de arroz pode mudar uma vida, junto com uma inteligência artificial falando de Deus de um jeito que é clickbait puro. Mas o mais maluco é que tá tudo em 104 idiomas, com qualidade tão boa que parece, é o suficiente para quebrar tua cabeça. Mas Baldi começa a desconfiar que o Pantheon tá ligado a ele. O gerente Kim Jinso não tem tanta certeza. Ele não parece o tipo que mexe com YouTube, e Ari é péssima com computador. Mesmo assim, Kim JYN Su diz que o problema de verdade é que os vídeos são reais. Isso faz ele entrar em pânico sem saber por onde começar. Então decide encontrar o protagonista pessoalmente.
Enquanto isso, em outro canto, Yap, o novo parceiro de MC, assumiu um trabalho novo, e ele na verdade é um gênio em tecnologia, cuidando das legendas e dos uploads. Ari pergunta o que ele tá fazendo, e Yap responde tranquilo que a primeira fase do plano de marketing barulhento já tá rolando. Em seguida vem a fase 2, o bom e velho hackeamento de rede, e isso também já tá em andamento. Ari assume que a máquina tá só bagunçando por aí, principalmente porque ela mesma é horrível com computador. Na filial temporária do Pantheon nas planícies de Naju, Kim Jin-soo entra correndo, em pânico, exigindo que os vídeos sejam removidos. Pego de surpresa, Ari oferece chá de cevada para acalmar ele, mas ele volta direto pro assunto principal. Leon diz tranquilo, Sanjag das Spinner é o responsável por tudo isso, deixando Kim Jin-soo atordoado. Ele não consegue acreditar que aquela máquina bruta seja capaz de fazer aquilo. Aí percebe que Yap tá ocupado trabalhando ali perto. Kim Jin-soo explica que com esse vazamento todo, gente do mundo inteiro vai atrás dele e os voos vão ficar lotados de ladrão perigoso. Diz que a associação vai mandar reforço assim que a administração de alimentos aprovar o plantio. Até lá, Leon precisa esperar. Ele entende que eles têm as próprias regras. Mesmo assim, não tá preocupado. Plantação abençoada pela deusa não dá pra roubar. Kim Jun-soo não tem resposta para essa confiança. Tarde da noite, alguns carros chegam com ladrões planejando roubar as sementes e queimar os campos de arroz, mas levam um susto ao encontrar a área valiosa completamente desprotegida. O Esquadrão Viper, assassinos da filial coreana da Associação Demoníaca Humana, foi contratado pro serviço. Descarregam tanques de gasolina e se infiltram nos campos, mas uma sombra de repente assusta eles. É só um espantalho, no fim das contas. Um cara jura tomado de susto e culpa o vento. Aí avistam mais espantalhos e o clima piora. Ian não acredita que esse cara entrou na missão. Manda eles encontrarem a maior área para queimar e roubar semente do depósito. Depois de posicionar os tanques de gás, decidem guardar algumas sementes para eles mesmos. Aí Han percebe que Mansu Duan e os outros sumiram, e os espantalhos estão perto demais para serem só espantalhos. De repente aparece atrás de Uni com um sorriso assustador. Isso assusta ele o suficiente para cortar pela metade, gritando que essas coisas estão se mexendo. Todos os espantalhos começam a rastejar na direção deles com sorrisos esquisitos de desenho animado, e o time Viper fica perplexo porque não houve quebra de masmorra nenhuma. Ninguém sabe o que essas criaturas são, e em pânico, deixam os companheiros para trás. Ian já sentiu que essa missão estava cancelada, mas ainda quer provar do que é capaz. Aí um dos homens de Ian avista o silo na frente e ficam animados, prontos para pegar o máximo de arroz possível. Se o boato for verdade, isso pode deixar eles ricos. Mas no momento em que Ian avança até o silo, uma explosão joga ele para trás e assusta o resto. Nenhum deles sabia que tinham plantado minas na frente do depósito. Aí Yap aparece de repente depois de detectar uma presença estranha por perto. Os ladrões reconhecem na hora ele como o fiandeiro Jagdun do portão de Chongu. Agora totalmente em alerta, Yap avança para eliminar os intrusos. Pela manhã, todo ladrão tá amarrado e jogado num canto, bem ao lado das doutrinas de vida e fertilidade. Os jornais explicam que a primeira colheita deve ser oferecida à deusa com cânticos de louvor. Também dizem que não dá pra pular refeição, mesmo ocupado, e que os espantalhos precisam de chapéu e roupa. Lá embaixo tá a regra mais importante: os ladrões vão morrer. Depois que o Esquadrão Viper foi preso, o Pantheon e o valor do arroz abençoado dispararam. Pois é, a encarnação do algoritmo realmente bombou. Depois disso, Leon Dragonia se esforçou para valer para promover o Pantheon e fazer o arroz girar. Houve um probleminha quando o protagonista insultou repórteres por serem desrespeitosos, mas em vez de machucar eles. Mais tarde Leon finalmente tem um momento de descanso e percebe que os deuses estão se adaptando à sociedade moderna bem melhor que ele. Aí Ari chega com uma notícia maluca. Um pacote de arroz vendido por 230 milhões. Isso pega MC completamente de surpresa. Ele acha que devia custar menos e se preocupa se as pessoas comuns conseguem pagar, não importa o que o mercado diga. Para ele, bênção divina deve ser compartilhada com todo mundo. Até lembra de ter pedido ao presidente para espalhar o favor de Deus entre os agricultores, mas o homem insistiu em ficar neutro em relação à religião. Mesmo assim, Leon juntou fé suficiente para fortalecer o coração de Leão. Ari ainda tá preocupada com o portão amarelo, mesmo depois de vencer o leilão por ele, do jeito que queria. Mas invadir com o time que ele escolheu parece quase impossível. O protagonista só sorri e diz que quer ver o que vai acontecer. Mais tarde, Guayun corre até o gerente Kim Duan e fica sabendo que o presidente da Associação de Caçadores chamou caçadores de elite do mundo todo para se reunirem ali. Vendo uma multidão de caçadores de alto nível chegando, Jizan começa a se perguntar o que tá rolando. Aí chega Ari, a espadachim maga rank que bateu o recorde desde o draft do ano passado. Logo atrás dela, Leon Draunia aparece, e Des fica chocado de vê-lo de novo. Sempre soube que era MC. Depois de cumprimentar todo mundo, ele avança e fala com o grupo. Não perde tempo dizendo que chamou eles ali para encontrar soldados para a guilda dele, Pantheon. Quem se provar e passar no treino pode entrar pro exército dele. Jin Daison fica de boca aberta. Leon não tá só recrutando membro de guilda. Tá montando uma força militar de verdade. Aí o protagonista anuncia o teste de entrada. Tem que passar pelo portão amarelo na estação Sanjeon. Isso choca os caçadores, já que a maioria vê aquilo como missão suicida. Sinceramente, faz sentido essa reação. A cor do portão mostra o quão perigoso é, com preto, vermelho e laranja no topo. Depois vem amarelo, verde e azul.
Daís lembra que o primeiro teste dele foi um portão azul na estação Sol. Então, para um caçador rank D fraquinho, um portão amarelo é basicamente sentença de morte. Baldi tenta acalmar todo mundo, dizendo aos caçadores de baixo rank que dá para sobreviver a esse teste. Ainda chateado, o pessoal começa a ir embora. A maioria só quer dormir depois do que sentiu como perda total de tempo. Em pouco tempo, quase todo mundo se foi, sobrando só um punhado. Leon aponta pro cara de afro e pergunta por que ele ficou. Nervoso, o homem gagueja que percebeu que tinha que haver um motivo para tudo aquilo. Alguns ficaram sem motivo claro, e outros ficaram por causa dos amigos. Aí MC se vira para Dyson e pergunta a mesma coisa. Já que a guilda é liderada por um caçador rank S, Dyson quer aproveitar a chance. Solta sem querer que ficou porque confia que Leon não vai deixar ninguém morrer. Ele curte essa resposta. Repete que tá reunindo soldados e diz que o trabalho deles é seguir as ordens de um cavaleiro sem hesitação. Quer que eles confiem na honra e na força do cavaleiro. Suando frio, Daís ouve o que Leon quer, obediência total. O protagonista manda todos se prepararem porque vão entrar pelo portão logo. No portão amarelo da estação Sanjian, os recrutas estão todos com roupas pesadas e equipamento de alta qualidade. Dyson percebe que a armadura é de classificação rara, bem além do que caçador rank C, A ou D conseguiria comprar. O que mais choca Duan é Leon entrar sem armadura nenhuma. Dyson pergunta a Ari se MC já usa alguma. Ela diz tranquila que a pele dele é mais dura que a armadura. Isso só deixa Dyson mais confuso, mas uma coisa fica clara. Leon é simplesmente absurdamente forte. Aí o protagonista dá início ao teste cortando a cabeça de um ogro num golpe só. Os recrutas ficam sem palavras. MC grita que esses monstros não são guerreiros honrados, são insetos e merecem morrer como insetos. Ari lidera os recrutas adentrando, achando que a batalha seria só ao ar livre. Recebem instrução para agir como mercenários de território externo e escolher um lado numa guerra tribal. Daís acha que é alguma missão de NPC tipo apoio e pergunta tranquilo a Doan qual lado seria mais fácil de lidar. Aí do nada um bando de monstros chega e cerca o grupo de Leon. Exigem saber quem ousou entrar nas terras da tribo Machado de Guerra. Esse termo claramente irrita ele. Ari, sabendo quanto o temperamento dele é curto, observa atenta enquanto Yap pergunta se devem se mexer. O protagonista se força a manter a calma e manda Yap fazer o que quiser. Ari então dá um passo à frente e diz que são mercenários dispostos a ajudar em troca de recompensa. Os monstros decidem que devem ser os forasteiros que o líder avisou para eles esperarem. Quando Ari vê o quanto Leon tá irritado, sabe que isso não vai terminar em paz, mesmo quando a tribo manda eles seguirem. Logo conhecem Carter Carrick, chefe da tribo Machado de Guerra, que dá uma olhada no grupo do MC e só vê fraqueza. Carter diz que precisam de ajuda numa grande guerra, chama isso de chance de morte honrosa e diz que o vencedor leva tudo, mas ele já ouviu demais e a raiva começa a tomar conta. Zomba da ideia de bestas como eles falarem de honra. Isso enfurece Carter na hora, mas antes que ele faça qualquer coisa, Leon decepa a cabeça dele. O protagonista ruge que Orc é inseto, fadado a ser esmagado, deixando o ódio dele dolorosamente claro. De pé sobre o cadáver, chama aquilo de justiça, como matador de orcs e uma lenda viva. O resto da tribo Machado de Guerra, vendo o chefe morrer, sai correndo gritando por vingança. Doris e os outros entram em alerta, mas Leon, ainda furioso, manda os soldados levantarem escudo, formar círculo e segurar a linha. Obedecem na hora. Enquanto Dyson entra em pânico se perguntando como caçadores rank D podem lutar contra orcs de verdade, ele de algum jeito bloqueia sozinho um ataque, o que o choca. Uma janela azul aparece, dando aura de design coração de leão, bufos, defesa mais forte, fortificação, reforço amplo, bravura, armadura mais leve, pele grossa e mais um monte de coisa. Também dá 50% de chance de causar baixa em orc, jogando eles em pânico e desespero. Day não consegue acreditar que tá recebendo bênçãos tipo bênção do cavaleiro, honra do matador de dragão e o título guardião do Graal, mesmo que alguns efeitos não funcionem porque a legião ainda é de baixo nível. Mesmo assim, ele tá em êxtase. Leon manda as tropas limparem o lixo e atacarem na hora certa. Os soldados avançam e começam a esfaquear orcs feito veteranos. Aí MC avista um grupo de orcs rezando pros deuses guerreiros, e isso leva além do limite. Furioso, manda decepar as cabeças deles por ousarem insultar os deuses. Monta no garanhão e atropela orcs sob os cascos, depois saca 2 lâminas e rasga o campo de batalha. Em pouco tempo, nenhum orc sobra de pé. Leon levanta a espada e declara vitória. Os soldados comemoram junto, mas Ari interrompe e pergunta por que ele eliminou os orcs assim. Com um olhar duro, o protagonista solta sem rodeio: ajudar orc é um absurdo. Prefere morrer a ajudar aquelas feras verdes. Diz que nem merecem respeito básico. Rangendo os dentes, Leon deixa claro que os vê abaixo das pessoas de verdade e diz que a natureza selvagem deles não se compara à coragem dos verdadeiros cavaleiros. Só com esse olhar, Ari percebe que MC é profundamente racista contra orcs. Ari rebate dizendo que tem que ter orc bom em algum lugar. Ele corta logo. O único orc bom é o orc morto. Quando os portões se abriram na terra, muitos orcs cruzaram vivos e os humanos realmente os acolheram. Mas os orcs responderam com violência, se juntando a demônios humanos para massacrar gente feito inseto. A partir daí, os orcs viraram uma das maiores ameaças da Terra. Mais tarde, Yap chega e diz que se cuidar disso direito, podem acabar com eles de vez. Leon e Ari, usando roupas estranhas com cobertura de cabeça para esconder a cor do cabelo, deixam o assunto com Yap.
Feliz rapidamente reporta que o uploader principal tá em 99% da capacidade. Joga imediatamente numa piscina, que Ari acha que parece perturbadoramente cocô. Ari pergunta se despejar material radioativo no rio para matar orc realmente combina com honra de cavaleiro. Leon sorri e diz que isso não é guerra nem batalha de verdade. É simplesmente o que precisa ser feito para matar fera. Ari quase consegue sentir o racismo emanando dele e o julga duro por isso. O protagonista insiste, repetindo que orc bom é orc morto e nada vai mudar a cabeça dele. Enquanto isso, os orcs enlouquecem e começam a esfaquear uns aos outros. Groctard quebra o crânio de Galden e o clã dele elogia, dizendo que o deus guerreiro vai recebê-lo na luta eterna por bons motivos. Até levantam bebida para comemorar, resmungando sobre Groctard curtindo a vitória. Aí um orc gigante bebe do rio, mas sente na hora que algo tá errado. A água formigando e ardendo. Culpa o sangue no rio, sem saber a verdade. Um segundo depois, cai segurando o peito e grita por um feiticeiro. Não é o único. Outros orcs também começam a desmoronar. Nenhum deles nunca viu um veneno ou maldição assim. Aí Leon aparece, chama aquilo de honra do jeito dele, e arremessa o orc no ar, terminando o serviço. Conforme o próximo comando sai para matar todos eles, uma força enorme de soldados invade a área e elimina os orcs sobreviventes. Bem na hora certa, a tribo Machado de Guerra é apagada das grandes planícies. Isso transforma a raça orc inteira em inimiga de todo soldado ali. A nova ordem é simples, matar todo orc na missão de campo oculta. Leon fica encantado por ter encontrado a melhor missão. E assim que começa a levantar as tropas com um discurso sobre justiça e honra, um orc de repente fala. Acusa MC de envenenar o rio. O orc o chama de covarde por fingir ser guerreiro. Leão fica surpreso de uma fera ousar falar de honra. A cena o enoja tanto que quer arrancar os olhos dele, mas em vez disso manda o orc se matar. Isso joga o orc num frenesi. Uma aura turva explode enquanto ele grita que Groctard nunca vai perdoar isso. O protagonista percebe correntes no orc e isso chama a atenção dele. Avança para atacar, mas é tarde demais. O orc levanta o corpo de Groctard como sacrifício e envolve cordas brilhantes ao redor dele. Ganha o olho direito de Groctard e o braço direito. Naquele exato instante, uma missão oculta aparece. Agora Leon e o grupo têm um novo objetivo: eliminar Gorro, o deus orc encantado. MC agora enfrenta uma nova ameaça bizarra, já que o olho de Groctard parece decidido a matá-lo. Dispara um ataque tipo laser que cobre tudo de fumaça. O olho fala dizendo que um ser como Groctard está protegendo Leon e pergunta a que deus ele serve. Essa pergunta o deixa absolutamente furioso. Com um rugido feroz, ele ativa sua lei divina, bênção da flecha escudo e cargas, exigindo saber como uma fera como Gorro ousa se comparar a um deus só porque é capitão de um bando de monstros. O protagonista avança, cada músculo queimando. Parei de ouvir esse absurdo. Usando o grande olho, Gorro desfere um soco esmagador em Leon, mas MC corta direto a mão com a barra. Gorro grita de dor. Chocado, ele não consegue entender porque dói quando seu corpo original nem sequer foi danificado. Então ele percebe que Leon está empunhando a espada sagrada brilhante e é o carrasco de orcs, o matador de demônios. Gorro lembra dele como o único sobrevivente daquele mundo de pesadelo e o medo o atinge com força. Decide recuar por enquanto antes de abandonar o próprio invocador para trás. Amaldiçoa o protagonista jurando que o orc vai pagar por essa atitude estúpida. Leon observa Gorro fugindo, pensando que é tudo que um deus pode fazer quando está preso a seguidores inúteis. O orc agora foge, mas ainda quer vingança pelos camaradas caídos. Leon termina de ouvir e corta a cabeça dele imediatamente. Para ele, feras assim não merecem viver. Uma vez que cada missão oculta é concluída, todos recebem os títulos de Caçador de Orcs, Homem de Armas e Cavaleiro de Guerra. Caçador de Orcs aumenta o dano em 30% e luta com Cavaleiro de Guerra dá 20% a mais de resistência física, uma vantagem geralmente reservada a tanques. Dawn e os outros ficam chocados com as recompensas do novo sistema. Então ele ordena em voz alta que todos coletem os despojos, já que o saque pertence aos vencedores. Os soldados correm para reunir equipamento de alto nível e itens de guerreiro avançado, além de tudo que os feiticeiros deixaram para trás. No meio de tudo isso, Ari pergunta o que fazer com o braço decepado de Gorro, aquele do chamado deus orc feiticeiro. Só então Yap reproduz uma mensagem de Edo. Avisa que o braço cortado está emitindo uma enorme onda de mana. Iti diz a Leon para usar o Santo Graal e drenar tudo, garantindo que isso vai recompensá-lo com poder. O protagonista não hesita. Aponta a taça brilhante pro braço enorme e drena toda a mana dele. Uma vez absorvida, Leon sente uma energia divina muito parecida com a sua, e percebe que esse deus realmente se alimenta da adoração da besta. Mas esse mesmo deus, com o ódio que sente por outras raças, enoja MC, fazendo querer acabar com esse mal de uma vez por todas. Então Ariana aparece, atraída facilmente pela mana da besta. Diz que o poder pode ajudar a restaurar um item sagrado, e Pedos quer usá-lo na espada sagrada. Ariana manda Leon escolher entre 4 opções. Depois de pensar bem, ele escolhe o Santo Graal. A espada sagrada já é forte o suficiente. A escolha é aceita e o Santo Graal fica mais forte. Um momento depois Ari corre até o protagonista animada para mostrar algo. O único problema é que ela não tem ideia de onde Yap foi parar. Então um alvoroço repentino puxa a atenção de Leon. Ele encontra Yap totalmente alerta, já amarrando alguém. O homem entra em pânico quando os soldados se aproximam, amarrado com tanta força que mal consegue se mexer.
Ele está até gritando com Yagpiner por tê-lo prendido em cordas. MC logo se aproxima e o homem instantaneamente afirma que Yap o atacou. Leon avisa que se ele falar de Yap do jeito errado de novo, vai perder a língua. A ameaça deixa o homem sem palavras. Então Yagpiner o expõe como ladrão de saques, embora o homem continue reclamando que é tudo um mal-entendido. Ele não compra desculpa e manda Ari inspecionar as coisas dele. Com um olhar frio e julgador, Ari examina os pertences e encontra o grande coração de guerreiro Orc, a gota mais valiosa do portão Orc. Pergunta por que ele continua chamando aquilo de mal-entendido. Já que roubo de saque é crime grave, Leon ignora qualquer desculpa e corta o braço do homem. Diz que sua lei não segue o bom senso desse mundo. No exército do Reino Coração de Leão, é assim que a justiça funciona. Pergunta se mais alguém quer se opor antes de resolver o assunto de vez. A regra é simples: roube e perca sua mão. Essa é a lei do Reino Coração de Leão. As pessoas da Terra Moderna acham as regras de Leon difíceis de aceitar, mas os bufos e recompensas que ele oferece são bons demais para ignorar. E já que esse portão é basicamente sem lei, muitos ficam do lado do protagonista, acreditando que as regras duras vão manter as coisas justas. Justo então, o deus Dyson pergunta respeitosamente a MC se pode deixar o ladrão recuperar o braço e recolocá-lo. Ele diz que isso arruinaria o sentido da punição. Down ainda argumenta que vem de mundos diferentes e como a regra só ficou clara agora, culpar o ladrão parece injusto. Pede a Leon que dê ao homem uma chance. O protagonista decide que é um pedido justo. Diz ao ladrão para ser grato, já que tem um camarada disposto a falar por ele. Então MC derrama a água do Santo Graal sobre o braço decepado e ele volta a crescer imediatamente. Vendo esse milagre, Dyson percebe que um Rank S talvez consiga recolocar um braço cortado, mas regenerar totalmente um membro está em outro nível. O poder de cura de Leon vai muito além de qualquer Rank S. Dyson não consegue deixar de se perguntar se uma única pessoa deveria ser capaz disso. Ele, ainda enojado com o ladrão, manda ele sair de sua vista. Por enquanto, o protagonista o deixa ir por respeito às leis daquele mundo, mas deixa claro que o homem não tem mais nenhum direito ali. Chorando, o ladrão agradece pela segunda chance. MC então anuncia que quem quiser pode se juntar ao exército, e quem não quiser pode ficar com a parte do saque e ir embora. Depois de pensar, muitos optam por ficar em vez de partir. Dyson é um deles. Vendo aquele comprometimento, Leon se prepara para iniciar o treinamento. Manda todos pegarem o saque, pois vão se mudar. Os soldados ficam emocionados enquanto Ari pergunta o que ele planeja fazer em seguida. O protagonista diz que vai começar com treinamento físico. Mais tarde, sob o sol escaldante do panteão, o grupo se reúne perto de um prédio. Doan pergunta se Dawn realmente entrou num portão, e ele admite que só queria fazer alguma coisa. Doan diz que ele deveria descansar de vez em quando também, e a conversa segue até Ari interromper anunciando que Leon Draunia e Sir Jack Spinner chegaram. Quando MC intervém, parabeniza quem passou no teste simples. Admite que há uma lacuna entre eles, mas diz que trabalho duro resolve isso. Dawn fica surpreso por chamarem o teste de Orc de simples. O protagonista continua dizendo que já enfrentaram todo tipo de problema, e a partir de agora os próprios corpos serão o mais importante. Então declara o início do treinamento físico brutal baseado no manual do Exército Permanente do Reino. O grupo começa a se perguntar se vai ser um campo de treinamento normal ou algo bem pior. Leon começa explicando que treinamento corporal significa treinamento muscular. Uma vez forjados, os músculos podem ultrapassar os limites normais do corpo. Explica com orgulho que Sangretus acreditava que as pessoas ficam mais fortes apanhando mais. Só essa afirmação já basta para deixar os novos soldados em pânico. Leon grita que um reino de soldados precisa treinar mais arduamente do que os agricultores. E essas palavras levam ao método de treinamento mais eficaz. Ao destruir o corpo e reconstruí-lo, cura mais rápido e afia os olhos para evitar ataques futuros. Só de ouvir isso já dá frio na barriga em todo mundo. Então ele dá a ordem para começarem a bater uns nos outros. Diz para continuarem batendo até os músculos se romperem e os punhos quebrarem. Diz até que ossos quebrados estão dentro do esperado, e Dyson grita que aquela insanidade vai arruinar os corpos para sempre. É quando Leon Dragon saca o Santo Graal e revela que ele é seu guardião. Doan conta a Dyson que as próprias feridas já desapareceram. O protagonista explica que todo lutador será curado pelo Santo Graal. A água consegue restaurar músculos e até regenerar ossos. Sem mais palavras, Leon estabelece um cronômetro de 5 horas e ordena que todos quebrem o que conseguirem. Sem equipes, sem aliados, apenas uma briga selvagem com punhos e chutes vindos de todos os lados. E se mesmo uma pessoa ainda estiver de pé depois das 5 horas, MC diz que vai vencê-la pessoalmente. Depois de dizer isso, ele sai. Yopei assume o comando e vai embora. Os soldados ficam surpresos ao perceber que aquele manual de treinamento é basicamente um enorme grupo de surra geral. Alguns soltam risadas trêmulas, tentando esconder o quanto estão assustados. Então, do nada, Sanjak Spinner dispara um raio laser para assustá-los e fazê-los se mover. A mensagem é clara: comecem a lutar. Ele também avisa que forças armadas vão intervir se desobedecerem Leon. Os soldados mergulham no caos de uma vez, distribuindo chutes fortes e socos brutais por toda parte. Mesmo machucados, continuam tentando esmagar uns aos outros só para sobreviver ao treinamento. No meio da loucura, Dyson consegue apenas observar, pensando que todo mundo enlouqueceu. Então alguém de repente lhe dá um soco na cara, e ele sente o verdadeiro gosto de como vai ser a vida sob Leon. Às 9 da manhã começa um treinamento permanente do exército de Gratus, o projeto Pele de Aço. Ao meio-dia, o almoço não é nada além de água, sal e açúcar, distribuídos por ele, Ari e Yopei.
Os soldados ficam horrorizados, mas o manual diz que é apenas o suficiente para mantê-los vivos durante o treinamento. Refeições de verdade vêm mais tarde, uma vez que estejam perto de se tornarem soldados de verdade. À 1h da tarde começa o treinamento tático, onde equipes de 5 precisam conter Leon enquanto ele os ataca montado. Às 9 da noite, tudo o que podem fazer é dormir e se recuperar. Dyson sente que toda aquela rotina vem direto do inferno. Felizmente, o cuidado calmo de Ari ajuda a evitar que tudo desmorone. Mesmo assim, os caçadores ainda não percebem que aquilo fazia parte do plano de Leon o tempo todo enquanto se sentam para comer. Mais tarde, Dyson retoma os treinos na área com nova determinação. Já desgastado no início, percebe que o escudo pesado e a espada estão deixando os golpes desajeitados. A postura parece rígida, então ele muda para empurrar, já que é mais fácil. O protagonista aparece de repente dizendo que ele está fazendo errado, ordenando que ajuste a postura e ataque de novo. Dyson se ajusta e tenta mais uma vez, mas Leon ainda não está satisfeito. Depois de mais algumas tentativas, MC aponta que Dyson baixa o escudo toda vez que ataca, ficando exposto. Também lembra que ele precisa proteger o ombro direito do aliado. Avisa para não abaixar o escudo a ponto de bloquear a própria visão. Quando Dyson pergunta por quê, o protagonista explica que um escudo mal posicionado cria uma abertura que monstros podem explorar. Dyson pergunta com cuidado se o plano de MC é simples. Os soldados prendem o inimigo com escudos. E então os cavaleiros correm para terminar o trabalho. MC responde com apenas 2 palavras: martelo e bigorna. Essa é a estratégia, e ele não está discutindo isso. Dyson não tem certeza e aponta que uma tática assim pode falhar contra monstros. Isso claramente o irrita. Ele dispara, perguntando se Dyson acha que precisa de aulas de como lutar contra criaturas de outro mundo. Sentindo a pressão, Dyson recua rapidamente. O protagonista deixa bem claro, já lutou mais vezes contra esse tipo de monstro do que consegue contar em outros mundos. Comparado com o que já enfrentou, os daqui são basicamente bichinhos de estimação inofensivos. Já lidou com monstros gigantes antes. Leon continua reforçando que os caçadores precisam de várias formas de lutar se quiserem sobreviver a todos os tipos diferentes de monstros lá fora. Dyson percebe que permanecer vivo significa aprender a se adaptar quando as coisas saem dos trilhos, e isso só vem da experiência real de batalha. Depois de décadas de guerra e serviço a uma deusa, MC carrega aquele tipo de espírito vencedor capaz de virar qualquer campo de batalha a seu favor, não importa que arma esteja empunhando. É por isso que está usando essa chance para moldar os soldados em lutadores equilibrados, algo que precisam se quiserem realmente se tornar cavaleiros. Leon diz que sobrevivência começa sendo excepcional em pelo menos uma habilidade. Mesmo assim, Dyson quer mais do que só força. Quando pergunta, admite que um camponês como ele nunca pensou que pudesse se tornar um deles. O protagonista corta na hora. Diz, um cavaleiro não é definido por nascimento ou sangue nobre. Um cavaleiro é alguém que aceita um caminho difícil por um propósito nobre. Protege os outros, representa o que é certo e continua avançando não importa o custo. Juram lealdade duradoura à deusa e ao povo. Então qualquer um pode se tornar cavaleiro se tiver coragem e coração para fazer esse juramento. Leon acrescenta que respeitaria qualquer um com esse tipo de determinação. Para Dyson, parte daquele velho preconceito começa a desmoronar, e finalmente se tornar cavaleiro parece possível. Enquanto isso, na Torre Mágica dos Estados Unidos, Mestre Reynolds fica feliz em ver o antigo cristal funcionando de novo. Como sempre, pede oferendas em troca de sabedoria e verdade. Mas Reynolds percebe que a voz soa um pouco diferente dessa vez. O cristal faz um pedido estranho, colocar um feitiço de salto espacial nele para que possa se lançar pro espaço se as coisas derem errado. É aí que admite o quanto quer ficar longe de Leon. Diz até que nunca teria aparecido se soubesse que MC estava envolvido. Irritado e sedento de vingança, o cristal começa a planejar a queda dele. Insiste que agora é o momento perfeito para atacar, já que ele não está com o exército. Pressiona Reynolds a entrar pelo mesmo portão que o protagonista usou, esperando que Leon morra lá dentro para sempre. Em seguida vem a cerimônia de formatura do exército permanente da guilda no Panteão, onde MC planeja invadir um portão amarelo usando apenas soldados estagiários. Ari e Yap não vão participar do ataque, então o chefe Jinsu Kim precisa administrar tudo internamente. Com o chefe Jinsu Kim ao lado, ele fala com soldados que sobreviveram ao último mês de treinamento brutal. Agora precisam provar isso num teste real. Normalmente lutadores como eles não poderiam entrar em portões amarelos, mas Leon os joga direto, forçando-os a aprender o que significa servir sob o Rei Coração de Leão. Diz que vão servir a divindade dentro do portão. Então, em voz de comando, ordena que o panteão saia imediatamente. O protagonista, Draunia Leonhart, entra no portão com 49 caçadores rank D médio e um observador da Associação de Caçadores. Ao mesmo tempo, Ari diz a Yap para não se preocupar. Se Leon está lá, as coisas devem ficar bem. Mas Yap sente que algo está errado. Aponta que os números não batem. Contando o observador, os formandos e o rei, deveria haver 51 pessoas. Ari não entende até Yap explicar que 52 pessoas acabaram de entrar no portão. Isso a deixa atordoada. Detectando a anomalia, o protocolo de emergência de Yap entra em ação e ele dispara sozinho para dentro do portão. Ari corre atrás, mas o portão fecha antes que ela consiga passar. Bate na barreira e cai no chão. Então Ari e os outros veem a mana do portão começar a se agitar, mudando de cor pro vermelho. Essa mudança repentina é suficiente para alarmar todo mundo lá dentro. A situação é um pesadelo. Os demônios estão por toda parte. Leon ordena imediatamente que os soldados levantem os escudos. Sem hesitar, manda os Leonharts montar em formação e avançar. O chefe Jinsu Kim mal consegue acreditar. Estão avançando mais fundo num portão demoníaco em vez de recuar. Então ele percebe algo ainda mais estranho.
Nenhum dos soldados parece com medo. Verifica o efeito da aura Lionheart e fica chocado. O alcance vai muito além do nível de comandante e está cobrindo o grupo inteiro. Uma horda de ataques demoníacos se concentra na formação. Leon grita para erguerem os escudos e os soldados barram o ataque de forma impecável. Jinsukin fica profundamente abalado ao ver estagiários conterem demônios com pura disciplina. Ele não consegue deixar de se perguntar que tipo de inferno eles treinaram nessas últimas 4 semanas. Então Leon ordena que avancem, expulsem o inimigo e contra-ataquem, acertem todas as aberturas e nunca deixem os demônios se recuperar. Os soldados obedecem sem hesitação, assumindo o controle da luta e seguindo em frente. Jinsukin avista um demônio troll e grita um aviso, entrando em pânico. Faz sentido, já que esse tipo de monstro geralmente exige um caçador rank A. Mas o Capitão Gaon, do Esquadrão 3, entra em cena e bloqueia o ataque do troll, mal sentindo o impacto comparado aos golpes que Leon o treinou para suportar. Jinsukin fica atônito ao ver os soldados aguentarem um golpe daqueles e continuarem de pé. O demônio troll fica furioso, mas Yap chega na hora certa e o perfura de ponta a ponta, matando-o no local. Pego de surpresa com a chegada repentina de Yap, Leon elogia rapidamente o bloqueio sólido que abriu a brecha para derrubar a fera. Os outros demônios congelam em choque quando o lutador mais forte deles morre em vez de ser invocado de volta. Isso quebra a coragem deles e os demônios começam a fugir. Os humanos ficam igualmente chocados ao ver demônios fugindo, percebendo que realmente venceram. Todo mundo começa a elogiar o time de Leon por salvar o reino Sparrow da ruína. Então descobrem a verdadeira missão, impedir a invasão do Rei Demônio dentro de uma semana. Essa revelação abala os soldados porque um portão amarelo não deveria funcionar assim. O subordinado do protagonista traz notícias ainda piores. O portão amarelo por onde entraram desapareceu. M se mantém todos firmes mesmo quando Yap reporta uma invasão estrangeira. Querendo respostas, Leon recorre a Dyson, que explica que estão presos num portão flutuante. Num lugar como esse, a dificuldade do portão pode mudar sem aviso, e não há saída clara até que esteja totalmente limpo. Ao ouvir isso, ele começa a achar que aquilo pode não ser acidente. Mesmo assim, decide continuar invadindo o portão. Dyson avisa que podem enfrentar o Rei Demônio, mas Leon lembra que ele é o Rei do Coração de Leão, um homem que já matou 2 Reis Demônios e mais 30 grandes demônios. Só de ouvir o quanto de poder antidemônio o protagonista carrega já levanta o ânimo de todos e os acalma. Mesmo assim, MC se pergunta em silêncio se tem divindade suficiente para vencer outro Rei Demônio. Mas como cavaleiro, sabe que precisa manter a esperança em que todos possam se apoiar. Em outro lugar, o Cristal solta uma gargalhada distorcidas, zombando de Leon por ficar fraco como um humano comum. Reynold pergunta se é hora da descida, mas o Cristal o interrompe. Revela que os demônios passaram 100 anos criando algo feito especificamente para matá-lo de vez. O Reino Sparrow, uma terra pacífica orgulhosa de mais de 1000 anos de história, foi de repente empurrado para a beira do colapso. Os demônios invadiram repetidamente sem parar. No final, só o palácio restou, com alguns sobreviventes se agarrando ao último pedaço de esperança. Tienon explica que cada portão tem seu próprio tema e cenário, mas também um limite de tempo. Normalmente as masmorras se quebram quando os monstros são deixados sozinhos por muito tempo, mas em missões com tempo certo, o portão fecha quando determinadas condições são atendidas. Mesmo assim, Leon muda de ideia e pede a Jinsu permissão para que ele e Yap intervenham. Jinsukin mantém a calma e aprova, dizendo que o presidente já se preparou para o pior cenário possível. Leon também traz missões ocultas à tona, o que choca Dawn. Quando questionado o motivo, o protagonista diz claramente que quer matar o Rei Demônio. Mais tarde, MC percebe que a energia demoníaca do Troll é fraca demais para manter um vínculo adequado com o panteão. Um momento depois, Ariana verifica seu cavaleiro favorito e pergunta se ele sentiu aquilo também. Ele confirma, há um tipo diferente de energia dentro do portão. Ariana explica que como ele ainda está vivo, o poder misterioso ainda não atingiu com força total, mas já começou a se espalhar pelo mundo. Diz que a força é tão avassaladora que até ela sentiu falta dela no começo. O palpite dela é poder de nível Rei Demônio, talvez até classe Lorde, embora a fonte pareça estranhamente mais fraca do que deveria. Ariana repassa uma mensagem de um dos deuses do panteão. Querem inspecionar esse mundo, provavelmente porque algo está errado. Ariana pede a energia necessária para descer, e Leon já entende o que precisa fazer. A carruagem chega ao palácio onde o mordomo-chefe Farco cumprimenta o rei protagonista e seus acompanhantes, pronto para atendê-los da melhor forma possível. Por dentro, Leon elogia o bom gosto do rei para a arte. Farco explica que o palácio Sparrow retrata a longa história do reino, começando com a primeira rainha, Fiora, até a rainha atual, Beato. Dawn percebe que o reino é uma sociedade matriarcal governada apenas pela rainha. MC se vira e fuzila Dyson e Dawn com um olhar duro, avisando para não fofocarem sobre realeza. Então se desculpa com Farco dizendo que a emergência o forçou a trazer um casal de tolos rudes. Farco permanece educado e os conduz até a Câmara Pública. Lá, a rainha espera ansiosa. Já dentro, Leon mantém o semblante sério e segue em frente. Todos os olhos estão nele. O chanceler Duque Ash-1 fala primeiro perguntando se ele ajudou na guerra contra os demônios. Apresenta rapidamente o protagonista como cavaleiro pelo que fez na última batalha. Leon o interrompe e vai direto para a rainha. Um homem mais velho de repente bloqueia o caminho dizendo que as ações de MC não importam. Um estranho ainda não tem o direito de se aproximar da rainha. Dyson e Dawn observam o chanceler latir para Leon e se perguntam se ele está prestes a explodir. E honestamente, o protagonista mal está se segurando.
Então encara a rainha e se apresenta corajosamente como MC Dragonia, rei do coração de leão. O chanceler vê aquilo como desrespeito puro e ordena instantaneamente que Leon seja preso. Leon se move primeiro. Agarra o duque pelo pescoço e o torce com puro desgosto. O movimento derruba Duque Archium de joelhos. O velho homem blindado fica furioso exigindo explicação. Dawn percebe que Leon está a um passo de explodir. Ao mesmo tempo os guardas da rainha sacam as espadas. O protagonista encara o duque perguntando até quando ele pretende manter a fachada, achando que o rei do coração de leão não veria através dela. Nesse instante, MC sente o cheiro desagradável de um demônio no duque. O duque responde com um sorriso torto. Então a pele começa a descascar. A verdadeira forma é finalmente exposta, e ele não é o único. Outros arrancam os próprios disfarces humanos também. Toda a corte congela de horror. Leon ladra para todos se acalmarem e recuperarem o controle. Então ordena que sua equipe forme posição de ataque. Com apenas a ponta dos dedos pega uma lâmina no ar e corta o demônio num golpe limpo. O velho fica atônito, incapaz de acreditar que demônios estavam escondidos no castelo o tempo todo. Enquanto isso os demônios fogem da sala em pânico. O velho finalmente se junta à luta cortando-os e gritando que demônios invadiram o castelo. Ordena que todos garantam que ninguém escape vivo. Depois de vários minutos de combate, a área finalmente está segura. Leon se volta para a rainha, mas o velho o bloqueia de novo, dizendo que sua lealdade pertence só à rainha. Leon não se importa. Passa por ele empurrando a lâmina pro lado como se fosse nada. Como um rei se dirigindo a outra rainha, Leon diz que tem todo o direito de julgar a situação e manda o velho aprender seu lugar. Finalmente, o velho guerreiro admite que a rainha não está preparada para governar adequadamente agora. Com a queda do chanceler, a autoridade recai sobre ele. O protagonista aceita sem discutir. Então explica que a energia sombria se espalhou profundamente pelo castelo e a limpeza precisa acontecer antes do planejado. Quando questionam, Leon dá uma resposta direta: um rei não mente. Exige controle dos soldados e o direito de destruir o mal enquanto a rainha não pode agir. Mais tarde, na praça central do reino Sparrow, Leon reúne os sobreviventes abalados e anuncia que ele agora está no comando. Apresentando-se como MC Dragonia, rei do coração de leão, avisa que muitos deles já estão possuídos. Os demônios estavam planejando uma revolta e infiltraram o castelo para detoná-lo por dentro. Diz que consegue sentir os possuídos e prova isso puxando duas pessoas da multidão e lançando um desafio. Quem afirmar que não é mau, corrompido ou esconde algo demoníaco deve atravessar as chamas para provar. Para mostrar que está falando sério, Leon lança os dois nele mesmo. A multidão fica atonita. O jovem soldado queima, mas a garota fica ilesa no fogo. Leon explica que o fogo sagrado queima apenas os verdadeiramente perversos. Agradece a Pedos, deus da guerra e do fogo, e diz pro povo louvar seu nome ao atravessar as chamas e provar que estão limpos. Quando a multidão hesita, o protagonista se impõe e ordena que entrem no fogo, avisando que se estiverem corrompidos ele mesmo vai destruí-los. Em pânico, as pessoas correm para as chamas, expondo os demônios escondidos entre elas. Os demônios rosnam que Leon não vai morrer fácil. Subestimaram o temperamento dele. MC explode de fúria com aqueles parasitas que se alimentam de corações humanos disfarçados de soldados. Não vai deixar passar. Queimando de raiva, jura que eles vão gritar antes que acabe. É quando os demônios percebem que escolheram o pior inimigo possível. Todo o plano de infiltração desmorona e queima junto. Reinaldo observa tudo. Até o cristal admite que Leon é assustador. Mais tarde, o protagonista está diante do povo do reino Sparrow com um demônio selvagem amarrado ao lado, dizendo para não terem medo. Enquanto ele estiver ali, nenhum mal vai tocá-los. Explica que demônios distorcem a mente de pessoas boas. Um demônio com cara de tédio ri de repente dizendo que nada pode impedir sua ruína e corrupção. Leon o silencia cortando a cabeça. Continua dizendo que quando as pessoas cedem ao medo e à tentação, o mal se espalha rápido. Isso leva à fome, à doença, a casamentos adiados, jogo arruinado e lares destruídos. O demônio tenta reclamar que não foi culpa dele, mas MC o interrompe antes que consiga terminar. A raiva do povo explode ao perceber quanto sofrimento os demônios causaram. Quando o demônio tenta interromper de novo, Leon esmaga sua cabeça como um golpe de martelo. Diz: demônios se alimentam do infortúnio nas vidas humanas, trazendo dor, perda e sofrimento. Então alivia o medo deles revelando que Pedos, deus da guerra e fogo, lhe concedeu chamas divinas. Leon de repente chama um garoto ruivo da multidão e manda ele segurar a chama, ordenando que castigue o demônio por seus pecados. O garoto hesita e Leon pergunta bruscamente se ele realmente gosta de demônio. O garoto dispara de volta que aqueles demônios mataram seu pai. O demônio o ameaça, jurando que vai assombrá-lo para sempre se tocá-lo. O protagonista responde com um tapa forte, e o garoto ruivo balança a chama. O golpe incendeia a cabeça do demônio. Aquelas ameaças patéticas só deixam Leon mais furioso, e ele ruge mandando o demônio calar a boca. Mais tarde, Baltars, o demônio do prazer e da corrupção, está acorrentado numa cela. Passou 34 anos corrompendo e atormentando humanos, mas nunca imaginou acabar ali. Então Yap aparece e Baltars entra em pânico, percebendo que não dá para corromper uma máquina. Yap exige respostas, mas Baltars apenas ri e zomba dele. Sem tempo a perder, Yap declara o cativo 14 não cooperativo. Imediatamente os soldados entram. Baltars não teme a morte.
Mas no segundo em que trazem água benta a 15% de potência, ele começa a tremer. Vendo a reação, Yap decide que a água sagrada pode ser a chave e despeja uma boa quantidade no rosto dele. Isso o queima de forma brutal. Parece que a alma está deixando o corpo. Mesmo com Baltars gritando, Yap repete que ele continua não cooperativo. Não importa o quanto o demônio implore alegando não saber de nada, mais rodadas de água benta se seguem. No fim, Yap obtém resultados. O cativo 14 entrega um relatório de 3.000 caracteres, enquanto os 13 primeiros cativos tiveram média de cerca de 39.000. Mesmo assim, Yap tem certeza de que Baltars ainda esconde alguma coisa. Baltars rebate dizendo que aquela máquina burra não consegue ler mentes e que ele não tem ideia do que os outros confessaram. Yap deixa uma coisa clara. A única razão de o prisioneiro continuar vivo é fornecer informação útil. Isso atinge Baltars com força. Ele muda de atitude na hora perguntando o que está acontecendo. Mais tarde, a informação cruzada de 32 seres diferentes mostra uma taxa de correspondência chocante de mais de 89%. Leon elogia Jacques Spinner dizendo que a música da justiça é linda. Então o humor muda de repente. O coração bate de raiva e ele explode dizendo que não pode continuar dividindo o ar com criaturas malignas vivendo em terras humanas. Quando questionado, Yap responde claramente: a espécie deveria ser apagada sem hesitação. Leon concorda totalmente. Já que nem o semideus nem a máquina cansam, iniciam uma missão noturna que marca o começo das 4 noites brutais de limpeza. Fumaça roxa e energia explodem ao redor de Reynold Sherman segurando o cristal da tentação. Num lugar antes conhecido como Joia do Mundo, algumas prostitutas circulam por perto e o cristal avisa rápido para Reynold ter cuidado, dizendo que lugares assim podem corromper um mortal rapidamente. Reynold escuta e se mantém sob controle. Então encontra uma figura de 6 braços irradiando puro terror. A pressão repentina no ar quase sobrecarrega Reynold, e o cristal avisa para não olhar para a coroa. Logo Reynold fica cara a cara com Androzini, o grande demônio do prazer e da corrupção. Uma criatura sem sentido e sem juízo, esse Goblin embriagado pelo sucesso repentino recebe uma oferta tão tentadora que nem o cristal consegue ignorar. A besta demoníaca perde completamente a cabeça com a proposta. Rugindo de raiva, lembra o cristal que seu senhor e os grandes demônios já estão mortos e que o cristal nem chega perto do nível de Androzini. Androzini manda abandonar o orgulho. Tem certeza de que o Senhor do Cristal morreu na Grande Ascensão há 180 anos, assim como o próprio Senhor dele. E o Cristal sabe exatamente quão brutal aquela época foi. Há 180 anos, os 5 males uniram forças pela primeira vez para conquistar o mundo. Explodiu na cara deles e virou um desastre, terminando com 3 lordes demônios morrendo de forma horrível. Agora, mesmo os demônios que ainda se lembram daquele tempo temem Leon, com roupas rasgadas e fúria fervendo. MC avança como uma fera em busca de vingança. Só isso já é suficiente para colocar os demônios em pânico. Mais de 10 milhões de demônios foram massacrados. O Cristal admite ser um dos raros sobreviventes daquele inferno. Androzini pergunta se o Cristal realmente sabe o que aconteceu naquela época, e ele retruca chamando de escravo do próprio instinto, trazendo uma oferta que ele não conseguiu recusar. A fera rosna mandando ele dizer logo isso para poder enterrar o desgraçado de vez. O Cristal menciona o último comando de Androzini vindo do mais honrado grande demônio. Androzini diz que está quase pronto, e mesmo que ela ainda esteja resistindo firme, é apenas humana. Para ele, o fim está chegando, garantido. Mais tarde, o Cristal diz a Reynold que esse é o melhor plano que tem. Dá a Androzini 70% de chance de vencer Leon, contra 30%. Chocado, Reynold pergunta se isso significa que o Cristal poderia derrotar um mago Rank S num confronto direto, mas o Cristal não quer lutar. Em vez disso, segue em direção aos ceifadores de cadáveres perto da floresta do palácio. São conhecidos por esmagar poder de ataque. Quando chegam, Reynold encontra alguém agindo como um zumbi idiota. Jacques Spinner mata instantaneamente, assustando Reynold e o Cristal. Yap relata que mais inimigos estão escondidos por perto. O Cristal rapidamente fica invisível pouco antes da chegada de Leon. Reynold não consegue acreditar que ele chegou tão perto sem fazer barulho. Acha que é a lei do silêncio do Cavaleiro do Graal, um poder que apaga até o ruído dos cavalos e provavelmente ajudou o protagonista a eliminar os demônios da floresta. Então Leon diz que sente uma presença indesejada a poucos centímetros de distância e Reynold entra em pânico. Nesse momento, Sir Yap relata que um satélite avistou o alvo e diz que mais inimigos ainda estão lá fora. MC ignora tudo o resto e sai correndo na mesma hora. Reynold cai no chão ofegante depois daquele perigo iminente. Mais tarde toma banho enquanto pensa nos demônios do prazer e da corrupção. Para ele são apenas pervertidos distorcidos perseguindo desejos doentios. O que mais o incomoda é que tantos deles, mesmo os fortes e de elite, conseguiram se infiltrar no palácio. Isso o deixa com certeza de que o grande demônio está escondido ali. Então a voz de uma mulher comenta de repente sobre o cheiro forte de sangue. Pega Leon de surpresa. Ela gentilmente diz que ele deveria descansar. A mulher diante do protagonista tem uma presença difícil de ignorar. A beleza dela atrai atenção sem nem tentar. As pessoas baixam a guarda perto dela mesmo sem perceber. Leon nota que ela não é apenas linda, é perigosamente charmosa, do tipo que atrai as pessoas antes que percebam o que está acontecendo. Ela se apresenta como Beatrice Aliger Sparrow, rainha do pequeno reino. MC responde com nome e título próprios, o rei do coração de leão. Nesse ponto já entende o quão perigosa é a presença dela. Talvez ela não queira fazer mal, mas mesmo ele não percebeu a influência dela à primeira vista.
Beatrice diz para ele não ficar tão tenso, que só veio conhecer o homem que salvou o reino. Mesmo assim, Leon sente que aquele encontro está errado. O momento, o lugar, nada se encaixa com uma rainha visitando-o daquele jeito. Então Beatrice revela calmamente que está sob vigilância. O general e os cavaleiros agem como se a servissem, mas na verdade a mantém presa observando cada movimento dela. O protagonista luta para acreditar já que o general nunca pareceu traidor, mas Beatrice parece desesperada e diz que não há tempo para explicações. Pede um favor a Leon, matar o general e seus cavaleiros. Em troca, entrega o reino inteiro. Também diz para ele verificar os andares subterrâneos do castelo, sugerindo que algo importante está escondido ali. Isso deixa MC ainda mais desconfortável e ele decide investigar. Descobre que o general está escondido no subsolo. Naquela noite o general bate de repente e entra no quarto do protagonista, pedindo desculpas por incomodar tão tarde. Leon o repreende por entrar no quarto de um rei sem aviso, mas o general diz que é urgente. Mais tarde, MC menciona que conheceu a rainha, esperando ver a reação dele. O general fica calmo dizendo que Beatrice costuma passear à noite. Leon se irrita apontando o quanto isso é imprudente com demônios em todo lugar. O general afirma calmamente que demônios não atacam à noite, mas Leon sabe que isso é mentira. Demônios nunca se importaram com dia ou noite, e isso só aumenta a suspeita. A calma do general na negação só faz o protagonista confiar menos nele. Parece que o homem sabe muito mais do que admite. O general sai em silêncio, mas tudo parece errado. A rainha disse que estava presa, mas o general age como se nada estivesse acontecendo. A reação dele não bate com a história dela, e Leon tem certeza de que aquele castelo esconde algo. Para descobrir a verdade, MC decide ir aos níveis subterrâneos sozinho. Ao mesmo tempo, Sunspine aparece na janela atrás dele pedindo ajuda. Fora do castelo, as coisas pioram conforme as forças das trevas se reúnem junto às muralhas, altas e prontas para atacar. O líder delas promete recompensas a quem romper primeiro. A horda uiva acusações, faminta por destruir, espalhar dor e manchar tudo no caminho. Então uma lança corta o ar, rápida, afiada e cheia da raiva de Leon. Enquanto voa, todos sentem o poder e o medo por trás dela. Depois disso, o protagonista aparece queimando de raiva, encarando as criaturas perto dele como se fossem tolas demais para entender vida ou morte. Se pergunta como seres que nunca enfrentaram a morte poderiam compreender a lição que está prestes a ensinar. Para ele são apenas insetos governados por instinto e desejo. Leon se declara rei do coração de leão e jura mostrar o mal desse mundo a eles. Como representante do panteão, acredita que é seu dever ensinar o valor da vida, algo que claramente não entendem. A raiva continua crescendo enquanto diz que o medo agora vai se tornar parte do mundo deles. Vão enfrentar o terror dentro das próprias almas e sentir um tipo de medo que nunca conheceram. De onde está, MC decide que essas almas imundas finalmente vão aprender. O general Ricardo aparece do nada, bem no meio da batalha. Alguém próximo se pergunta por que ele veio antes mesmo da luta terminar. Ricardo não parece preocupado. Confia em quem está lidando com isso lá fora e se concentra em outra coisa, o selo. Pergunta se ainda está aguentando. A resposta é sim. Ricardo fica calmo dizendo que só precisam de mais um pouco de paciência. Em breve a raiva e o sofrimento acumulados ao longo de 100 anos finalmente vão terminar. Enquanto Ricardo fala, Sunspine observa de cima carregando um olhar pesado que sugere o que está por vir. Os monstros marcham em fila com as mãos amarradas como prisioneiros. Um deles tropeça e cai. Um soldado o avisa para prestar atenção naquilo, mostrando o quanto ele ficou fraco. Perto dali, uma garota entre os cativos se aproxima do caçador. As mãos também estão amarradas, mas o olhar nos olhos dela é diferente. Se inclina suavemente pedindo que ele a desamarre, agindo doce e inocente. Então o tom muda. Se ele ajudar, ela vai recompensá-lo. Está claramente tentando seduzi-lo. No momento em que faz seu movimento, uma força estranha se espalha pelo ar e a resistência à corrupção é ativada. Tudo muda na hora. O caçador percebe a verdade. O soldado dá um passo para trás pensando que quase caiu naquilo. A voz treme enquanto se pergunta como aquele poder demoníaco falhou tão rápido. Quase controlou o caçador transformando-se numa garota tentadora, e agora não entende por que não funcionou. Enquanto o monstro entra em pânico, Leon chega exigindo saber quem causou o problema. O soldado aponta imediatamente para o monstro. Leon o amaldiçoa na hora, acusando de tentar seduzir um de seus soldados com aquele corpo. O monstro implora por clemência, mas Leon interrompe dizendo que alguém tão imundo não tem direito de falar. Mesmo com o monstro se desculpando, o protagonista não mostra piedade. Diz que não precisa de desculpas e deixa claro que a criatura não significa nada para ele. Os outros monstros ficam atonitos, percebendo que MC é ainda mais assustador que um demônio. Um soldado comenta que algo parece errado. Venceram a batalha, mas o clima está estranhamente apagado. Em vez de comemorar, as pessoas parecem distantes e vazias, como se a vitória não significasse quase nada. Ele explica que mesmo um demônio fraco pode seduzir um humano e corrompê-lo. Uma guerra contra demônios nunca termina de verdade. Apenas muda de forma.